Eu queria lembrar para todo mundo, gente, jornalismo é um produto de primeira necessidade. Para uma sociedade que se quer democrática, que quer melhorar, você tem que, assim como a gente se critica, a gente fala, pô, mandei mal, errei, tenho que aprender, tenho que mudar. Uma sociedade é a mesma coisa. E o jornalismo é, de certa maneira, isso, é o que aponta o que não está tão bem, o que está errado, o que, sabe, que a gente continua repetindo o mesmo erro. Corrupção, por exemplo, é um erro que a gente repete demais, mas isso não é uma coisa brasileira, é uma coisa mundial. Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu vou falar por quê. Faz tempo que eu queria fazer um achismo jornalista. Legal. Só que agora eu tenho um dos melhores, que já passou pelo jornalismo. Vou falar passou, mas assim, você continua jornalista, né? Sim. Sempre jornalista. Sempre jornalista. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Sei que você está se candidatando agora. É uma pessoa que não quer ficar em casa, né? Não quer curtir a aposentadoria, né? Tipo, é um neto que fala, por que, vovô? Por que entrar nisso, vovô? É uma pessoa que está se candidatando a deputado muito em breve aí, mas a gente vai falar sobre jornalismo e todas as ignorâncias que essa cúpula aqui do achismos tem. E é muito, hein? Muito. A gente é bem burro sobre o tema é bem jornalismo. Bem burro. A gente vai falar sobre tudo. Ah, lembrando, você que está assistindo aí, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Ah, essa parte tá chata, essa parte eu não quero saber. Você consegue escolher a parte que você necessita. Vamos botar assim? É, a pessoa quer ver sobre as guerras, ela já quer guerra. Quero saber fofoca do Michael Jordan. Eu sei que você veio para isso. A Entendeu? gente não faz canal de corte, a gente vai para cá A gente direto. já vai direto pro Tá bom? Antes eu queria agradecer o meu patrocinador, que sem ele eu não estaria aqui. As pessoas falam, nossa, Maurício, mas patrocínio? Sim, porque você não me dá dinheiro. Então o patrocinador faz essa missão. Eu queria agradecer a Insider, camisas que a gente está usando. E Marcos do Show vai gostar muito dessa camisa, sabe por quê? Porque a camiseta, o show, que é o seguinte, você que vive guerra, aquela coisa toda, você pega a camiseta, põe ela desamassa, ela tem tecnologia. Pronta, na hora, e mais do que isso. Cara, ela não desbota, tem essa parada, né? Essa do Maurício aí, ele Não já lavou umas desbota, 10 vezes. Não dá CC, que é Não dá importante. CC, também. exatamente. Roupa, parece que sempre tá nova, né? E agora tá com um negócio de uma coleção completa, né? Feminino, masculino, short, esporte. Então, em meu vários amigo, podcasts, eu tenho aqui o meu cupom de desconto, Maurício12, aqui na descrição, e vou presentear o meu convidado, que ele vai estar fazendo campanha, vai beijar criança, comer pastel, tá aqui. Pô, valeu, A obrigado. gente já vai ver em mostra a breve. camisa pra galera aí, Aqui, né? ó. Porque tem vários Você modelos. pegou desamassada, aqui, ó, é boa. Presente. Pô, valeu. É um podcast que você sai com presente, né? Aquele Pô, podcast. obrigado. Já começa bem, de certa maneira, né? Assim, Tratando a gente vai bem o entrevistado. Exatamente. Trata bem pra depois fazer O umas perigo perguntinhas. que agora você na política pode ser considerado o quê? Um benefício. Estou te dando algo pra, né? Pô, Pensa tá assim, boa. a Pô, gente já bonito. entrevistou o Kim Mãe aqui, ele comprida. falou que ajudaria muito ele, né? Ele É o que o fica Kataguiri irritado, falou. correria Sim. e tal. A correria. É né? muita correria. Fugir Pô, de valeu. militante. Você vai ter daqui a pouco vai ter o Zushou Minion. Ainda não aconteceu, espero que não aconteça, mas enfim. Eu vou começar Tá com parte essa... desse momento, né? Eu vou começar com essa daí, cara, porque assim, você está se tornando candidato a deputado federal e você viveu anos no jornalismo. Você estava aqui batendo papo comigo antes de começar, falando assim, cara, tá mais intenso do que a época que você era jornalista. É mesmo isso? É mais intenso, porque primeiro que para mim é tudo muito novo, né? Eu acho que para uma pessoa que tem um outro trabalho, seja qual for, você entrar na política, você mergulha numa piscina que você nunca mergulhou, né? E claro que a gente sabe um pouco a teoria, a gente vai lá votar, a gente vê na televisão, a gente lê alguma coisa no jornal, nas redes sociais, mas assim, o dia a dia de quem quer ser eleito é muito diferente do que eu imaginava também, assim. Primeiro que você tem que ter uma trabalheira enorme, você tem que organizar uma equipe, você tem que ter redes sociais. Eu não tinha redes sociais até junho. Caramba, O meu trabalho você não tinha? nunca tive Mas redes por causa da sociais. Globo? Tinha uma coisa... Não, eu que não queria. Sim. A Globo nunca teve nada contra você ter redes sociais, mas eu achava que o que eu queria mostrar para o público eram as minhas reportagens. E a minha vida, a minha opinião, etc., tal, ficava para mim. Até porque as redes sociais dão muito trabalho, né? Mas não só dão muito trabalho. Para mim, eu tinha um incômodo. O que é? Quando você começa quase diariamente, muita gente usa redes sociais praticamente diariamente, você começa a querer ter opinião sobre tudo. Muito. Isso é perigoso, gente. Eu acho assim, não é que a gente... Tudo bem, a gente pode ter opinião sobre tudo, mas será que você quer postar? Sério que você quer postar? Pensar 10 minutos numa coisa e já escrever alguma coisa? Muitos assuntos são complexos, muitos assuntos Isso é verdade, necessitariam um pouquinho mais de tempo. E você aí começa a se achar. Porque você começa a se achar importante, que a tua opinião é Porque alguém importante. vai dar um like. E isso é muito perigoso para quem é jornalista, Maurício. Vamos começar nisso. Essa é que é a questão. O jornalismo é sobre o outro, o jornalismo é sobre... Não é sobre você.
entendeu? Então você tem que ter um foco em que você seja relevante. E justamente as redes sociais te empurram para um lado oposto, que é justamente você se achar importante. Mas é que tá, vamos voltar a falar disso, porque assim, o que que eu observo? Eu tô lá no Twitter, tava, que agora o Twitter virou um esgoto. Graças a Deus ele saiu. Saí. Uhum. Twitter. Você entrou agora no Twitter? Entrei agora, em junho. Vamos, bolão do Mushoa. Ô, É. show, te dá uma dica Dezembro. Dezembro tá Marcos. fora. Marcos do Show Underline. É. Se você quiser O meu curtir, Twitter. ou xingar, ou apoiar, Marcos do Show Underline. Eu dou dezembro pra você sair. Porque o que eu vejo do Twitter? O Twitter, ele virou um lugar, ele era muito querido. Porque tava o povão. Tava eu, fazia minha piada, aí entrava o Betinho, sacaneava. Quando entrou o jornalista, eu senti que teve uma coisa meio de ego. Sim. O jornalista, ele acha, na minha opinião, achismo, burrice minha, ele acha que ele precisa dar a opinião dele o tempo todo. Porque talvez tenha essa coisa, até uma coisa do tipo, o jornalista, como ele tá perto do furo, ele tá perto da coisa toda, ele precisa passar. Só que às vezes eu acho que tem uma confusão do que opinião pessoal, do que opinião de Sim. verdade. E eu queria saber a sua opinião sobre essa opinião. O jornalista, você acha que ele tem esse ego, assim, do tipo, puta, eu sei mais do que todo mundo, eu preciso passar isso pra frente? O que você vê dos seus colegas ao redor aí? Olha, eu acho que tem duas coisas, que tem várias, mas vamos pegar talvez o ponto que seja mais preciso em relação ao que você perguntou, que é a questão da vaidade. A vaidade é um problema humano, né? Eu acho que as redes sociais aumentaram isso na medida que tudo que, a minha opinião aqui, se a gente estivesse junto, era só de nós 7 aqui que ouviria essa opinião. Na rede social você passa a ter o mundo podendo ouvir a tua opinião. Então isso já te empurra para esse lado da vaidade. Aí você pega um Instagram que você não simplesmente fala da tua opinião, mas você se mostra e você posta, você começa também, com o negócio da foto e da imagem, você começa já a exacerbar o lado da vaidade, da beleza, né? Ou do status, né? De com quem você está e Conquista. onde você está, e qual restaurante, qual país que você foi. Então você começa a empurrar a pessoa para um lado em que ela, cada vez mais o foco da vida dela é ela. Temos Quer dizer, muito jornalista onde eu vou me galã hoje mostrar? em dia. Que é o ego. Que é o ego, que é o ego. Isso eu acho que já é ruim para qualquer pessoa, ponto. Mas para o jornalista é talvez a profissão pior. Porque o jornalismo é exatamente você contar dos outros, contar a realidade, falar E aí você precisa deixar a tua opinião meio em casa, meio numa gaveta. Porque o que eu tô falando com você é exatamente isso. Assim, acho que com o advento das redes sociais nunca teve tanta desmoralização do jornalista. Será que a culpa também não tem a ver com isso? Do tipo, antigamente era o Marcos do Show, eu via você no Jornal Nacional, dando uma notícia sobre, sei lá, o Papa, sobre o Obama, sobre o Michael Jordan, que seja. Agora você tá ali num debate público, meio que jogando uma situação que você não tá envolvido, mas você quer dar sua opinião. Rola um estranhamento da galera, né? Você acha que o jornalista ele deixa de ser imparcial uma vez que ele tá usando muito a rede social? Essa que é a pergunta. Olha, eu acho que ele fica muito vulnerável a críticas desse tipo, entendeu? Porque que eu acho a diferença, e também tem a ver se a gente avançando um pouquinho, atropelando um pouquinho essa... Eu saí da Globo um pouco por causa disso. Porque o jornalismo que eu acredito é o jornalismo de você ir no lugar, falar com a pessoa e mostrar a situação. Por quê? Se eu estou no Iraque fazendo a guerra, se eu estou na Síria fazendo a guerra, se eu estou fazendo o tsunami, se eu estou fazendo o Papa, se eu estou fazendo a Olimpíada, eu estou lá. Então, se eu estou falando de alguma coisa, eu tenho uma credibilidade Uma propriedade. que a pessoa que está me esculhambando, desculpa, mas você não tem. Eu estava lá, eu falei com as pessoas, entendeu? Então, quando eu falo com, digamos assim, eu estou por um partido de esquerda, PSB, mas quando eu falo que Cuba é horrível, tem um lado da esquerda que não gosta. Mas eu fui a Cuba, eu conversei com os cubanos, eu estive lá. Então, uma coisa é a Cuba ideal da Revolução, dos primeiros 30 anos, da melhora absurda na saúde, na educação, tudo isso é real. Mas a Cuba de hoje é uma Cuba que persegue gay, é uma Cuba que é uma ditadura, é uma Cuba que persegue autoritária, é uma coisa que não é democrática. Sim. E eu sou a favor da democracia. Então, eu não sou a favor da democracia contra os inimigos e aí esqueço os amiguinhos. Não, desculpa. Democracia é para todo mundo. Porque isso daí seria parcial. Aí seria injusto, entendeu? Eu acho que talvez a noção mais principal do jornalismo, é claro que o jornalismo jamais será justo no sentido de que não existe jornalismo no sentido químico, né? Agora, porque a pergunta que eu fizer a você, ou as perguntas que eu fizer a você numa entrevista, já mostram, de certa maneira, quem eu sou, os meus valores. Agora, eu vou tentar ser o mais imparcial possível em relação ao que é importante nessa entrevista. E isso está refletido na minha reportagem. Perfeito. Então, isso é
digamos assim, não será perfeito, claro, porque cada pessoa tem uma opinião, mas ela tenta ser imparcial. Não, maravilhoso. Isso é o jornalismo bom, bem feito. Mas a minha dúvida é se tenta ser imparcial, porque assim, o que é imparcial talvez na cabeça. Eu vejo às vezes assim no Twitter, né, uma pessoa falando, eu sou imparcial. Eu falo, claramente você não é, irmão. Você acha que você é imparcial porque você não falou Lula é Deus ou Bolsonaro é Deus. E ele acha que não, eu sou imparcial, eu bato nos dois lados. Ah, eu Mas voto você... no Ciro, eu sou imparcial. E eu queria saber. Não, mas mesmo essa noção de imparcialidade, ela também é complicada, porque muita gente também empurra, não, você tem que falar dos dois lados. Bom, primeiro que isso é absurdo. Por que só dois? Por que não três, ou quatro, ou cinco? Quer dizer, você pode, muita coisa tem vários lados. E tem outra coisa que também eu acho que às vezes, inclusive a Globo já se equivocou, e você vê em nosso jornalismo, que você fala, não, eu vou dar voz ao cientista e vou dar voz ao fulano que fala, não, mas o meu vizinho tomou cloroquina e não teve nada. Sabe? Pô, como se fossem equivalentes às São opiniões. pesos muito Uma questão de distantes. opinião. Eu gosto de verde, você gosta de azul. Sabe, gente, ciência tem teste, tem estudos, tem competência, tem anos por trás daquilo. A opinião do teu vizinho, desculpa, nem dá para sentar na mesa para conversar. Entendi, não pode Entendeu? botar os mesmos Então, 2 minutos para cada. Exatamente. Então, essa noção de você tem que ouvir os dois lados, ela é um absurdo, porque o que o jornalismo tenta fazer, quando eu falo de imparcialidade, é buscar a verdade. Mas, claramente, a verdade pode não ser a verdade mais perfeita, mas existem mentiras óbvias, É buscar o escancaradas. fato que você tá querendo dizer, né? É o fato que tal coisa. Eu acho que é mais buscar o fato, porque isso eu acho que talvez seja até confuso. Eu acho que é mais assim, se ele der uma opinião de comédia e você der opinião de comédia, por que eu vou ouvir ele que nunca fez comédia? Porque ele Então, é puro. assim, Não, se calma, a liberdade de credibilidade. expressão, Concordo, ela, concordo. ela tem que acarretar uma certa bagagem. Sim. Tem que ter um grau de, tipo assim, de prioridades. Assim, eu Exato, entendo. é, Se a gente eu tá vou- falando de um vírus letal, eu acho que a primeira pessoa que você tem que ouvir é alguém da ciência. Um Sim. infectologista. Não É. pode ser o primeiro a ouvir a tia Neide, que tem Exato, maior opinião sobre o assunto. Exatamente. Quer dizer, então, por exemplo, uma das coisas que se tinha muito jornalismo era povo fala, né? Que é uma coisa engraçada, você vai na rua, pergunta para todo mundo. E isso tem um lado engraçado, às vezes, e tem um lado objetivo. Você aumentou o preço do feijão, você pergunta para as pessoas na rua, pô, como é que é? E é claro que o preço do feijão num lugar rico, a pessoa não está nem aí. Ali, você pegando o busão ali, cheio, essa pessoa está preocupada com o preço do feijão. Então, tem o mesmo peso? Não. De certa maneira também Entendi. não tem, porque o rico tá cagando para Sim, o preço sim. do feijão. Não dá pra falar que assim, olha só, a gente botou Entendeu? 50%, tá nem aí. Entendeu? É. Então, também isso não é uma pesquisa de verdade. Concordo. Uma pesquisa de verdade, como é uma pesquisa eleitoral, É qualitativa. ela avalia, né, quanto dinheiro você tem, qual a educação que você tem, sexo, escolaridade, tudo isso para você, de certa maneira, como se fosse um cartão postal, né? O Claro. cartão postal é uma foto, tudo tem que estar ali, mas é pequenininho, né? Uma pesquisa bem feita é isso. Como que você fazia uma matéria? Isso que eu queria. Eu queria pegar a decupagem da tua cabeça, assim. Aham. Como é que era teu dia, assim? O show, estourou guerra na Ucrânia. Tu tava, puta, amanhã tem reunião com a minha mulher, vou ter que ir pra Ucrânia. Amanhã tem Por que o escolinha. Zelensky... Como é que era a tua vida, assim? É. O quanto sua mulher te odiou? Eu quero entrar nesse Sim. lugar. Bom, a vida pessoal, claro que sempre sofreu muito, até porque eu falo 7 idiomas, quer dizer, eu sempre viajei muito. A Globo me mandou muito para viajar também por causa disso. Mas não só por causa disso, é porque eu sempre li muito. Eu era uma criança tímida, como é meio um clássico, crianças tímidas leem muito. Eu li muito a minha vida inteira. Crianças tímidas Tímidas. não dançam no TikTok. Exatamente, exatamente. exatamente. Então, eu não fui para dancinha, eu fui para... Depois comecei a jogar muito futebol, etc. Aí o Mas assim, Flamengo te ajudou. mas assim, o futebol ajudou, e, enfim, mas assim, eu sempre li muito. Então, eu li muito de tudo, né? Literatura, e não ficção, história, tudo. Então, isso me ajudou também. Então, por exemplo, a Ucrânia, eu sei muito de Ucrânia. Eu já fui à Ucrânia 4 vezes, a Rússia mais de 10 vezes, quer dizer, então, eu li muito, eu tenho muitos livros sobre a Rússia, muitos livros sobre a Ucrânia. Então você ainda mais estou falando com correspondentes, né, gente? Porque Sim, sim. você precisa saber de muita coisa. Ainda mais se você é na Europa, porque cada país tem uma cultura milenar, literalmente, né? Aí você vai para... E, de fato, você vai para o mundo árabe e as pessoas reclamam de uma coisa que aconteceu em 1300 e não sei o quê, sabe? E é uma coisa real na cultura deles, entendeu? A Guerra da Bósnia, teve uma batalha em 1385, que os sérvios ainda esfregam na cara Tão dos... puto ainda. Sabe? Eu trouxe assim, uma coisa de louco. A gente não tem nem noção que o nosso Caraca, país não velho. tem esse peso da história, né? Até porque a gente não aprende bem história.
história. É. Você pega a história do Brasil, ainda é 1800 muito pra frente, moldada. assim, né? Pedro Álvares Cabral, teve um tal de Tiradentes, e depois teve Independência. Aí deu espelhinho. A Princesa isso. Isabel, não sei o que, e aí Getúlio Vargas, E e não tem meio que nem acabou. contraponto, né? É Tem meio que uma contraponto. história contada e pronto, né? A gente não fala de escravidão, por A gente exemplo, não né? fala, né? É impressionante. Acabou a né? escravidão. É o segundo país com mais negros do mundo, né? A gente só perde para a Nigéria. E a gente não fala de escravidão, né? E foi uma coisa que eu fui descobrir nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pegava muito mal, uma certa época, você vender negros, pessoas escravizadas, que é o termo melhor, né? Em praça pública, eles começaram a inventar lojinhas. Então você vendia as pessoas escravizadas em lojinhas. E uma dessas lojinhas, que existe até hoje, se transformou no museu. Aí você pega, dos 12 milhões que sobreviveram, que chegaram nas Américas, quantos vieram para o Brasil? 37%. É mais do que 1 em 3. Aí o segundo colocado, o segundo país com mais, Jamaica, 7%. Quer dizer, a gente, entre o primeiro, a gente tem 37, o segundo tem 7. A gente nunca aprendeu isso na escola. Tipo, a gente tá não no tem G4 noção e disso. eles estão rebaixados. Você precisa buscar coisas extracurriculares Sim, para ter uma noção da própria da nossa realidade. sociedade. Faz Quer dizer, sentido. porque eu diria que os 3 livros do Laurentino Gomes, né, Escravidão, Sim. são sensacionais. É 1888, né? Ele tem esses outros, mas ele tem 3 Ah, sobre escravidão. Eu diria que é um livro que tinha que estar no currículo das escolas, Sim, entendeu? sim, Você tem sim. que... Porque para você entender os nossos problemas de hoje, você não vai entender se você não souber o que é escravidão, o que é Isso é mara- fica... Cara, faz sentido Entendeu? pra cacete Claro, isso, né? meu, Por que, é. que a gente é assim? Por que, que É, a gente é... claro. Sabe? Né, pô, Esse autoritarismo, a nossa violência, até nosso mesmo desrespeito. Até mesmo entender português que veio pra cá, porque a gente tem uma cultura muito portuguesa, você vai Sim. entender por que que... É muito legal, o Laurentino Gomes tem um livro que é o 1888, que ele fala uma coisa, não sei se foi nesse livro, eu acredito que sim, que ele fala alguma coisa que Portugal, se eu não me engano, foi Dom João, né? Dom João foi o único cara que 1808. conseguiu enganar o Napoleão. Porque ele Napoleão fugiu. foi no cara. Napoleão conseguiu tudo. Dom João. A gente é criado por um cara que enganou todo mundo. É. Então você começa a entender por que, que o nosso jeitinho. Também tem isso, né? Essa Entender, coisa do... entender porque existe tanta favela, entender, do tipo, as pessoas não sabem o que era aquilo antes da favela. sentido, né? faz sentido. Não, e tá na raiz dos nossos problemas de violência, de política, de pobreza. Tudo tem isso aí, né? Então, isso é jornalismo também, entendeu? O jornalismo, eu Passado. acho que, quando você falou de como é que eu me preparo, eu acho que um preparo para qualquer cobertura grande tem que ter muita leitura. Bagagem. Tem que ter bagagem no passado e você tem que ser uma pessoa que esteja sempre bem Mas informada. você faz isso assim? Vai ter, ó, Sempre. mas, por exemplo, eu trabalhei no CQC. Eu não considero um jornalismo. Sim, sim. Porque a gente era. Sim, era uma comédia também. Era uma comédia, mas a gente sempre pegava. Eu sempre falava isso. Não, você é jornalista. Eu não sou jornalista. Eu ia lá, pegava um fato que o Showa pegava, a gente meio que. Né, Fazia dava piada um, e zoava um aquilo. resumão. É. A gente falava um resumo semanal e tal. Só que era assim, cara, do nada. Uhum. Maurício, vai Sim. pra lá. Não, Como é que você- existem coisas assim, do tipo, sabe, você vai e você tem que se informar em cima da hora, e No correndo, voo. e pesquisando no voo, Uma e coisa aí que deve ser chegando muito no assim lugar. é enchente, né? Hã? Enchente deve ser muito assim, né? Porque é um se- negócio que caiu o bagulho. sei lá, eu fiz 3 tsunamis, né? Porra. Os tsunamis, os 3 últimos, na verdade, né? Que são os grandes, né? Indonésia. O da Indonésia, Sri Lanka, que foram 14 países, foi em 2004, né? Foi logo depois do Natal, 250 mil mortos. Meu Deus. E você chegar e ver dezenas de corpos sabe, caminhões lotados de corpos e terreiros lotados e as pessoas afogadas, elas ficam monstruosas também. Então, era verão, então tem o cheiro também dos corpos. É um troço assim muito barra pesada. Depois fiz do Chile em 2010, que morreu pouca gente, mas ao mesmo tempo a destruição das casas, você passava em cidadezinhas, todas as muros marcados com X. Então, casas que não eram mais seguras para se viver. Então, você imagina um casal de idosos que morou lá a vida inteira, que a essa altura não tem dinheiro para construir sua casa mais, Com X na casa. morando no quintal, e a casa não vai poder continuar. Quer dizer, é uma tragédia, mas para o mundo, como não é um número de mortos, não parece uma tragédia. E isso eu acho que também, às vezes, é um erro de cobertura. Tragédia Eu de gosto vivo, de né? cobrir dos vivos. Porque os mortos morreram, é triste pra caramba, mas e os vivos? E os refugiados, os que fugiram da guerra, Os que que estão dá pra fazer morando alguma no coisa, campo que de perderam refugiados, tudo. que perderam tudo. É. A decisão de você ficar ou você fugir é uma decisão muito complicada. Mas isso que eu numa quero guerra. entender. Aham. Por exemplo, vamos lá, vamos pra Indonésia. Putz, vamos lá, o show. Caralho, você tava em casa, provavelmente você deve ter visto. Putz, Sim, deu um tsunami. é. Você já pensa, vamos me chamar.
Era assim? Como é que era essa, na essa verdade, escala? eu era correspondente em Londres, eu fiquei Ah, você tava em Londres, 11 anos em Londres e eu estava voltando até de uma folga de Natal e já com um produtor marcando para onde é que a gente vai. Na Globo queriam que eu fosse para o Sri Lanka, eu falei, não, a gente tem que ir para Tailândia. Por que Tailândia? Porque Tailândia era o lugar mais internacional de todos. Tinha muita gente de férias lá, Phuket, né, que era um lugar, Sim. uma praia super famosa, tinha muita gente que fugia do inverno na Europa para passar, né, o Natal na praia, né, no É, verãozão. tem aquela praia do Leonardo DiCaprio lá, inclusive. E foi feito um filme exatamente para essa região que chama Khao Lak, que é como se fosse uma Fifth enorme... Island, né? Isso é outro lugar, mas o Sim. Khao Lak foi o lugar onde o tsunami era um monte de resorts, um do lado do outro, e o tsunami foi em torno de 10 horas da manhã, que é aquela hora que a criança está pegando sol, porque ainda não é um sol muito forte, é o pessoal do café da manhã, então, olha, um horror, de um horror, de um horror, de um horror. E gente do mundo todo. Mas teve uma história Era que, morte que do o ano mar todo. recuou inacreditavelmente, né? Não Hã? teve uma história assim que o mar recuou Sim, inacreditavelmente? sim, assim? sim, sim. Até teve uma garota inglesa, até uma britânica, que salvou muita gente. Porque Porque ela foi tinha dado na escola. Ela era uma menina de 10 anos. Ela tinha dado na escola o que era um tsunami. Quando o mar recuou, ela começou a gritar para as pessoas fugirem. Caraca. E ninguém Isso no hotel acreditou, dela. assim? Mas muita gente em outros hotéis entraram mar adentro porque os peixinhos estavam se debatendo para mostrar, sabe? Olha, então, Nem se ligaram. olha, Vamos lá. exatamente. Você vê o que é informação, o que é educação, Sim, o sim, sim. são Fake coisas news, como importantes, fake news atrapalha. também, como atrapalha. Tu chega, por exemplo, então, tu chega na Indonésia, eu tô dando Indonésia como Aí eu tô exemplo. dando um exemplo, querido, eu tô falando o seguinte, a dificuldade que é, Sim, sim. você chega, mas você chega e chega a imprensa do mundo todo, né? Então, por exemplo, na hora de sair do avião, eu falei pro Sérgio Guilch, o cinegrafista que estava comigo, eu falei, você pega tudo, eu vou sair correndo na frente. Por quê? Porque eu sabia que você encontrar um hotel era fundamental. Os hotéis estavam destruídos, tinha muita gente, era muito difícil achar quarto. Você faz a produção? Era só eu e ele. É você o cinegrafista. Não tem Eu um e- produtor que viaja com vocês. Não, na época não tinha, não. Cara, Nem tava melhor. local? Cara, o Hã? CQC era melhor que a não, Globo. era só velho. eu e ele. Era só eu e ele. A gente fez tudo só eu e ele. Mas É. por que não um Hã? produtor pra te auxiliar nesse lugar assim? Cara, Porque era uma época de. Primeiro que não teve antecipação para você telefonar para alguém, para armar Sim. um produtor local. A gente foi, aconteceu, a gente foi, embarcou e chegamos lá. ele morava dia em Londres seguinte. com você. Geralmente é assim. Ele era, Ah, a gente é seu trabalhava junto. parceiro. Meu parceiro direto. 2004. Né? Nessa época também, foi uma época que a Globo teve problemas de dinheiro também, que a coisa estava. Teve a guerra do Iraque, 2003 foi só eu e ele, que também É muito bom. Vai tendo guerra, a do Globo vai Iraque. perdendo dinheiro, velho. A Globo, pô, tem que mandar o Então, show, tem que mandar o show. Não, Porra. e também dessas coisas. Até eu acho que também a Globo não só era correspondente, então de Londres você ia muito rápido para os lugares, mas quanto mais experiência você tem, mais fácil é para você fazer, né? Quer dizer, de certa maneira, você mandar alguém que nunca fez, seria mais difícil pro Mas pro você colega queria, por fazer. ser um programa diário, imagina assim, o Jornal Nacional é um programa diário. Você estava no Jornal Nacional nessa época, né? Em Sim, Londres. eu fazia Você tá em tudo, na tudo, verdade. é o Tudo. jornalismo da O Globo. correspondente é tudo. E quando você tem. Porque uma coisa é matérias especiais. Vou fazer uma matéria especial sobre a crise. Crise é uma matéria especial. Sim. Guerra ou Aham. tragédia é diário. Não, Todo diário, dia. Todo dia, todo dia. E aí você tem um plano assim na sua cabeça do tipo, hoje eu vou cobrir refugiados, amanhã eu vou cobrir. Sim, Como é que sim. funciona a tua cabeça? Na minha cabeça eu acho o seguinte, você vai, por exemplo, vamos pegar a guerra da Líbia, né? Eu já tinha ido à Líbia uma vez, assim que o Lula foi eleito, eu conheci o Lula lá fora, ele é presidente, eu já tinha feito viagem do Fernando Henrique antes. Ele fez uma viagem pelo Oriente Médio, ele foi para a Síria, para o Líbano, Emirados Árabes, Egito e a última foi Líbia. E o Gaddafi estava no poder ainda, isso era 2003. E, enfim. Então eu já conhecia Trípoli, já tinha ido lá, sabia. Então quando teve a guerra, e a gente teve que entrar pelo deserto, porque a fronteira ainda estava tendo combate e estava fechada, a gente teve que entrar pelo deserto do Saara. Quando chegou, estava eu, e um outro cinegrafista, na verdade, era o Edu Bernat, e vários jornalistas do mundo todo que estavam na mesma situação. Mas eu era o único que conhecia Trípoli. Então eu sabia, olha, dá para a gente ir. Porque eu sei onde ficar. Tem um hotel, que chamava Corinthians até, que ficava mais perto do mar, que era mais distante desse centro que estava tendo os combates. Aí eu falei, bom, vamos... Aí eu organizei 4 carros para me levar e levar o pessoal todo. Aí chegou na hora dos carros, tinham 3 carros, desses 4x4, com aquela caçamba atrás, e um carro bem ruinzinho, bem merdinha mesmo. Aí eu que escolhi primeiro, porque eu que arrumei tudo, e eu que sabia onde é que era, eu escolhi o carro merda. Aí o cinegrafista olhou para mim, porra, pegar um carro vagabundo desse, e os caras todos felizes dos carros. Aí eu falei, olha, os rebeldes usam que carros?
os carros bons, os carros de 4x4. Você pode estar Se virando tiver um alvo. combate, quem que vai ser atingido? Vão ser eles, não vai ser o carro merda. E eles vão ter que me esperar, porque eu que sei onde é que é, entendeu? Então, essa manha... É a manha da guerra. Você vai pegando, entendeu? É uma maneira de ser esperto, sim, mas é uma coisa que você tem que se preocupar, que você não está se preocupando só com a tua vida, mas do cinegrafista também, eventualmente de um produtor que esteja com você, entendeu? coisa, Então cara. essas coisas... Então, aí, bom, chega em Trípoli, ainda está tendo combate em Trípoli, aí você tem que pensar uma sequência. Porque um dos problemas da guerra é que não tem cartão de crédito, gente. Não tem cartão de crédito. Você tem que andar com dinheiro. E o dinheiro você não pode gastar ele todo, porque se você ficar ferido no último dia, eu tenho que ter dinheiro para te levar embora de lá. Meu amigo. Então eu tenho que guardar ainda o dinheiro para tentar pagar alguém para me tirar de lá. Então, Planejamento. e eu tenho que andar com dinheiro, porque se eu deixar o dinheiro no hotel, e se o hotel for roubado? Porque nesse momento muita gente está precisando de dinheiro para fugir. Então, existe uma tensão em relação à grana. E tudo fica muito caro na guerra. Comida fica caro, carro fica caro, gasolina fica mais não tem escasso. e não tem posto de gasolina aberto, não tem loja aberta. Então tudo é meio por fora. E por tudo, então fica mais caro. Então você também tem um limite de quanto tempo você fica em relação ao dinheiro que você tem. Que você conseguiu carregar. 10 mil dólares, 5 mil dólares, 15 mil dólares? Quanto é que você conseguiu levar? E jornalista é quanto você vai visado gastar? por isso? Hã? Jornalista é visado por isso na guerra? Eu já conheço jornalistas que já foram assaltados. E era uma das coisas que, bom, mas como eu sou carioca, Os caras com Apple eu sou um Watch. pouco esperto em relação a isso. Jornalista paulistano. Meu novo Pra Apple quem é Watch. brasileiro, brilha. Ele que rouba os Pra outros quem é, jornalistas. quem é brasileiro Show a tem que robô, ser. né? Líbia pra caralho. Você Cara da começa a BBC ver de deixa longe. 5 mil dólares ali, porra. Você começa a ver de longe os caras e fala, pô, isso aqui não tá cheirando bem, entendeu? Tá meio rio. Claro que você não vai ganhar todas, lógico, mas eu nunca fui assaltado. Né? Tá, mas E eu me conheço volta gente que nisso, foi. eu tô achando tão interessante Mas essa... então, tô falando, quer dizer, então a decisão de o que você vai cobrir e quanto tempo você vai ficar, ela depende muito de dinheiro. Então, você pega, por exemplo, na Guerra da Líbia, o que você vai primeiro? Primeira reportagem qual é? Cheguei, né? Eu cheguei, eu estou aqui, a Globo acabou de chegar na guerra, né? O que você mostra naquele... Tá tendo combate? Quais são os lugares mais importantes, mais emblemáticos, né? Tinha uma fortaleza onde o Gaddafi ficava, que chamava Baba Zizia. E os confrontos que tinham tido, ainda mais marcas de tiro. Aí você tem as pessoas sendo enterradas, as pessoas, o sofrimento de quem acabou de morrer, das famílias. Aí você tem a comemoração da alegria das pessoas que tem uma manifestação finalmente na praça, a praça onde você tinha as manifestações a favor do governo, agora contra o governo, porque finalmente chegou a liberdade. Tudo isso vai acontecendo e você sabe que existe que as coisas vão acontecendo, até se pergunta com pessoas locais, né? Mas ao mesmo tempo você tem uma ideia de... Você tem que contar várias coisas. Mas você sai daqui, por exemplo, com um diretor de redação falando Não, quero não. que você faça isso. Não. Na verdade, a decisão do que gravar sempre foi muito minha. O editorial muito. é teu. É. Você entrega pronto. Agora, o que acontece? Você está numa guerra, você está fazendo imagens, né, o teu cinegrafista, e gravando coisas, mas você tem a Reuters, você tem a AP, você tem as agências, né? Agências são o quê? São o que a gente fala, agência. Você tem empresas jornalísticas que funcionam no mundo todo e tem pessoas do mundo todo que produzem imagens todo dia das coisas importantes que estão acontecendo no Porque mundo. geralmente quando você mostra ali o que está acontecendo, reprodução... Então, E o toda dinheiro dessas televisão... agências vem do tipo, a Globo compra a imagem. Toda a televisão, ela paga para ter um contrato com essas agências para receber, porque você, como qualquer meio de comunicação, não tem profissionais para estar em todos os lugares. Nem a BBC não tem. Então você precisa ter um contrato com essas agências. Agora, essas agências te provêm, elas te dão também imagens incríveis, né? Ou imagens, por exemplo, durante a guerra, teve, por exemplo, um ministro da Líbia que quis ser o novo líder. E esse cara estava no hotel lá falando para a imprensa. Eu não cubro isso. Porque eu não acho interessante, entendeu? E acho e essa é uma imagem que vai ter numa agência. Sim. Então eu não me foco nisso ali. Você vai pegando... O que já tem, eu vou pro outro lado. Eu vou para outro lado. Já tem? Porra, eu vou aqui... Exatamente. Vou falar com o cara do posto de gasolina, que não tem. Não, e é dessas coisas. O militar, por exemplo, Guerra do Iraque, aí tinha os militares americanos, os britânicos. Esse pessoal mente muito, gente. Entendeu? Eles mentem muito. Então você vai lá, você vai perder um tempo danado para chegar numa coletiva, para ouvir o que o cara quiser falar. E você não sabe se é verdade ou se não é. Então existe todo um lado de guerra de informação que eles querem te usar. E eu acho
não acho que é o meu papel fazer isso aí, entendeu? Sim, Então, sim. eu fujo um pouco disso, eu Mas- sempre fugi disso. Mas você chegou a quase viver uma tragédia, porque o que eu vejo muito, assim, vocês são moeda de troca, né? Uma vez que vocês são jornalistas, vai Sim, lá, sim, Obama, mas isso é novo. Osama Bin Isso é Laden, novo. Isso é novo, quer dizer, Iraque não era assim, Intifada não era assim. Agora, o Afeganistão, por exemplo, foi o lugar que eu mais tive medo, exatamente por causa disso. Porque sequestro. Sequestrar jornalista para fazer resgate, né? E aí você não vai ficar uma semana preso, você vai ficar anos preso. Meu Deus. Porra, e ninguém quer ficar anos preso, né? Sequestrado, como é que né? era no Afeganistão? Porque Eu- você é eu uma das fiz- poucas pessoas que eu conheço que foi pro Afeganistão. O Afeganistão, quando eu tive lá, era 2011, que foi um ano muito, que era os 10 anos do 11 de setembro, de quando os americanos invadiram, estava muito, muito, muito barra pesada, ao ponto de eu não ter visto, a gente ficou lá uns 15 dias, nenhum ocidental na rua. E você foi pro Só vi- interior ali? Fui pro interior, não foi Porque- só Cabul, não, a gente foi É porque para Cabul... a gente foi para Herat, a gente foi para Bamiyan, onde teve aqueles budas que explodiram. Porque eu entrevistei aqui um rapaz que lutou lá no Afeganistão, ele fala isso, cara, Cabul não tem nada a ver com o Afeganistão, né? O Afeganistão dentro lá... Sim, é bem diferente, é É. bem diferente. Na verdade, gente, o interior é em qualquer lugar. Ah, sim. E esse é um dos problemas de correspondente. Por quê? Qual é o problema do correspondente? O correspondente, ele chega, em geral, na capital. Na capital, o que ele encontra? Alguém que fala o idioma dele. Que é um problema. Porque você chega, por exemplo, eu não falo árabe, eu falo umas 50 palavras de árabe, o suficiente para me salvar, digamos Um assim. chocrã da vida. E não é para me salvar, para pedir para o cara não atirar, Sim, isso, sim. coisas assim. Obrigado, não. Lá Como é que é? passar- Não atire em Lá árabe. passaram na sarrafa. Não atire, não atire, eu sou jornalista. Cara, isso é muito bom. Muito bom, né? O cara aprendeu umas paradas, velho. Você tem que ter certo, umas mas Onde frases. tem banheiro limpo? As perguntas Cu que na ele mão, a primeira coisa que eu pensar é não atira. Não atira em várias línguas, tá ligado? Agora, então, para você trabalhar, você precisa de alguém Sim. que possa te ajudar Auxiliar. a entrevistar, te auxiliar. Se você fica na capital, coisa que muita gente, jornalista do Ocidente, fica, ele fica perto de quem? De quem fala inglês, de quem fala francês. Essa pessoa não é povão. Essa pessoa não é o líbio A verdade. médio, não é o iraquiano médio, não é o iraniano médio, não é o paquistanês médio, não é o afegão. Ele é uma bolha. Aquela bolha que está perto do cara ocidental. É falar do Brasil na Vila Madalena. Exatamente. Então, se você não representa, então você tem que fugir disso aí, entendeu? Na Guerra do Iraque, por exemplo, a gente ficou numa casa de iraquianos exatamente porque eu não queria ficar em hotel. Eu queria mostrar como era ser um iraquiano durante uma guerra, entendeu? E o medo, e como é que eram as mulheres, como é que eram as crianças, como é que isso era o negócio da comida, como é que faz. E a gente estava perto do aeroporto, então tinha tiroteio toda noite, porque não tinha luz em Bagdá durante a guerra. Então, toda noite os iraquianos vinham para atacar os americanos, que os americanos estavam na primeira base deles foi o aeroporto, e a gente estava do lado do aeroporto. Então, era um tiroteio danado, explosões, e, sabe, criança fazendo xixi na cama, e as mulheres chorando, sabe, e o medo. E você ali na casa. E a gente na casa, entendeu? Agora, isso, gente, isso são coisas que você não pode nem passar, porque como é que você não vai filmar no meio da noite a pessoa chorando, lógico. Você não vai Você fazer vai isso. contar aqui. Você pode contar um pouquinho num vivo, etc e tal, a gente fazia vivo na época, mas são coisas que às vezes são importantes para mim, entendeu? Eu vi, eu senti, eu sei o que é aquilo, entendeu? Então, por exemplo, na Guerra da Síria eu fui de férias, paguei do meu dinheiro. Eu fui com o Sérgio de férias, e eu que gastei o dinheiro para gravar. Porque eu queria, eu já tinha ido à Síria 2 vezes, mas eu queria saber. Foi 2017, foi um ano muito ruim, de muita violência lá. Eu queria ver o que estava acontecendo. Qual foi a guerra mais pesada? Foi a Síria? Qual foi a guerra assim mais perrengue que você olhou e falou, cara... O maior medo que eu senti foi no Afeganistão, mas a maior destruição que eu vi foi na Síria. Cara, Me a fala Síria primeiro- você pega destruição Me fala primeiro desse medo do Afeganistão. Foi por quê? Foi por causa dessa coisa de... de ser Mas sequestrado. Mas chegou a ter alguma coisa? Um colega foi? Teve explosões do lado da gente. Teve a gente estava passando do lado de um ataque, um atentado da embaixada. A gente estava a caminho do aeroporto para ir embora. Foi no último dia. E foi um atentado enorme, que durou 15 horas de ataque. A embaixada americana, e a gente chegou na hora. A gente estava passando na hora que aconteceu. E é um susto danado, porque, gente, o brasileiro, de uma maneira geral, sabe o que é tiro, né? Lamentavelmente, ainda mais as pessoas mais humildes que, né, sofrem isso, né, nesses lugares de operação policial, e tráfico, e milícia, no caso do Rio. Mas bomba é outra coisa, é muito mais assustador. Porque Muito. é um Porque o porrão, som né? é muito maior, É.
E é muito mais perigoso. Sim, sim, muito sim. mais Pode perigoso. pegar É, fragmentos. Tal. uma bala tem um endereço. Sim, uma sim. bomba é um a quem interessar possa. Qual o entendeu? tamanho da É um distância? troço Qual a distância que você tava dessa bomba? Que curiosidade Ah, aqui. Cara, a gente devia estar uns cento e poucos metros. por Daqui aí. ali, quase. Né? É do Cara. outro lado da rua, coisa Sim, assim. sim, mas é É muito uma coisa próximo. assim, é muito assustadora, assim. E ali sabe? você. Mas você não pensa em desistir assim, fala, pô, eu vou sair fora, vou voltar. Não, a gente fugiu, Não, mas pô, assim, fugiu. vou falando voltar assim, do Afeganistão. Vou sair do Afeganistão. não, a gente estava até no. Era o último dia é mesmo, verdade, até porque verdade, o dinheiro só tinha acabado. É, por isso Aquele só. negócio do dinheiro tinha acabado. Então, em termos de medo, foi. Agora, em termos de destruição, nunca vi nada que nem a Síria. Cara, tenho fotos assim chocantes, assim, parece Hiroshima, sabe? Bairros inteiros Os caras não tinham endereço destruídos. pra nada, né? Os caras sentavam o pau mesmo. Aí você vê aí, vamos avançar para um outro lado, né? A Rússia do Vladimir Putin entra na guerra da Síria em 2015. Isso era 2017. E o Bashar al-Assad estava perdendo e a Rússia salva ele. E salva ele usando toda a tecnologia militar e a força militar dos russos têm. E uma das coisas que eles faziam era bombardear hospital. Bombardear hospital. Bombardear clínica, onde as pessoas estavam sendo tratadas. Isso é coisa de arrombado. Isso é uma coisa que você nunca existiu em guerra. E o Vladimir Putin e os russos faziam isso na Síria e estão fazendo agora isso na Ucrânia também. Agora, isso era 2017. O que teve em 2018? A Copa onde? Na Rússia. E a gente estava lá na Rússia. Eu estava na Rússia, cobrindo a Copa. E meio enojado, me sentindo assim, como é possível que o mundo seja tão imoral para fazer um evento de festa, que é um evento de esportes, na casa de um sujeito que bombardeia o hospital? E você vê um nível de corrupção de todos, de certa maneira, porque deveria existir uma indignação de todos. Você fala, não, pera, o meu time não vai jogar aí não. Desculpa, mas lá não vai não. Você me deu E não teve. Não teve ninguém que falou isso. Nenhum país, nenhum time aventou a possibilidade de não participar ou de tentar fazer uma coisa. Não vamos Até ter Estados Copa lá. Unidos jogou a Copa, né? Foi Todo mundo jogou. mundo jogou Todo a mundo Copa. jogou. Os Estados Unidos não foi nessa Copa. Não foi? Não, 2018 eles não se classificaram. Você não sabe Mas nada de futebol. Talvez seria ali que talvez poderia ter dado uma Você ruptura. torce pro Botafogo, cara? Irmão, Botafogo, quem torce Botafogo é torcedor. Ô, Xô, você me deu um gancho aqui, que o Maurício vai lembrar bem, e o Careca que me lembrou, que quem deu furo, mas as primeiras notícias dessa guerra foi um Instagram de fofoca, né? Uhum. O que você acha da disso? Ucrânia? É. Chegou primeiro foi, pra peraí, gente, peraí, pro calma, brasileiro? Furo de guerra, assim. A guerra foi. Não, foi, É porque foi eu acho onde a assim, gente se informou, cara. Eu vou dar meu achismo aqui. É que, na verdade, hoje a velocidade tá diferente da velocidade da época dele. Porque hoje a velocidade tem um cara que tem um Instagram, Sim. ele faz um vídeo, Sim, É. mas quem acordou e viu aí, isso desculpa, primeiro... Mas aí É. a Globo teria que se adaptar a isso já há muito tempo. Não, tudo Ela bem. que teria que Não, estar... mas assim, de verdade, querido. Primeiro, eu fui à Ucrânia, por exemplo, exatamente 10 anos atrás eu estava na Ucrânia. Passei um mês na Ucrânia, que foi a Eurocopa, Campeonato Europeu de Seleções. Era Polônia e Ucrânia. Eu comecei na Polônia, depois fui para a Ucrânia e rodei tudo aquilo ali. Donetsk, Kharkiv, Lviv, Kiev. Fomos tudo quanto esses lugares, o interior. Então eu conheço bem. Uma guerra, quando começa, ela começa num lugar, você pode estar em outro. Como é que você vai saber o que está acontecendo? Você teria que ter um volume, uma quantidade de jornalistas cobrindo. E, primeiro, a gente está no Brasil. A Ucrânia, para a gente, representa o quê, na prática? Quer dizer, então, você como meio de comunicação, você como chefe de um jornalismo, você fala, pô, vou mandar uma equipe. E no caso da Globo, nem foi uma equipe, porque o chefe da Globo... hoje, ele já era na minha época também, ele não quer que ninguém se arrisque, coisa que eu não concordo, até por isso que eu fui de férias para a Síria, porque ele não deixava eu ir, mas eu acho assim, então não tinha uma equipe da Globo lá, teve da Bandeirantes, teve de outros canais, mas assim, mas não teve Não, mas da o que ele tá Globo. falando é o seguinte, hoje em dia todo mundo se torna jornalista. Mais ou menos, gente, eu acho isso uma mentira. Vamos bater esse papo. Quer dizer, é o seguinte, informação não é jornalismo, tá? Então se você vê alguém ser atropelado lá e você filma, realmente você tem uma informação. A pessoa foi atropelada. Mas o que é jornalismo? Você investigou? Você sabe quem é a pessoa? Você perguntou? Você foi na delegacia quando aconteceu? Uma reportagem sobre o que aconteceu, ela demanda um conhecimento que vai além de você simplesmente postar alguma coisa. Olha, teve uma bomba aqui. Um jornalista bom até é mais preparado para saber, bom, sim, mas aonde caiu a bomba? Quantos foram feridos? Você simplesmente postar uma coisinha, começou a guerra, Então, mas você... tem um valor? Tem um valor, mas isso não é jornalismo, isso é informação. Tudo bem, mas aí, além disso, eu acho que hoje a gente está vivendo a coisa do clique.
né? O clique é mais importante do que às vezes a informação. E aí tem muita gente que se diz jornalista e realmente a pessoa o Marcão que foi lá e filmou um acidente de carro. É um cara que fala assim, eu tenho uma agência, eu sou um jornalista. Eu tenho um canal, né? Eu tenho um canal de jornalismo e tá baseado muito no clique, no famoso Maurício Meirelles foi visto com não sei o que lá, porque sabe que isso dá mais clique do que uma guerra da Ucrânia. Como é que fica essa questão de audiência num lugar onde, assim, será que é mais importante a farofa da GK, que dá mais clique, Sim. ou a guerra da Ucrânia? Como é que funciona essa decisão editorial? Olha, eu acho assim, depende, querido. A gente tem que entender que meios de comunicação precisam de dinheiro para funcionar, né? Isso é uma realidade, quer dizer, você tem que pagar o salário das pessoas, você tem que... Então, essa coisa da fama, essa coisa do clique, essa coisa da repercussão, sempre terá um peso, lógico. Mas, a médio prazo, eu diria que para a sociedade você perde credibilidade. Porque se você vai atrás da GK e não vai atrás da Ucrânia, daqui a pouco você vai ser visto como que jornal é teu, que canal é o seu, o que você cobre do mundo, qual é a tua relevância? Porque, afinal de contas, a farofa da GK, se existir ou se não existir, não muda nada para a vida de ninguém, né? A Ucrânia muda, porque o preço da gasolina hoje tem a ver com a guerra Ucrânia e Rússia. Então, você tem que explicar isso para as pessoas. Olha, a Ucrânia está longe pra caramba, a farofa está mais perto, é verdade. Só que aquilo ali está afetando o teu dia a dia de uma maneira que a farofa não está. Que vai afetar Entendeu? a farofa. Exatamente. Vai afetar o teu custo da Daqui a farofa. pouco acaba a Entendeu? farofa. Então, quer dizer, então, você definir o quanto do teu meio de comunicação que você vai atender a esse lado mais, digamos assim, de entretenimento, ou mais de sensacionalismo, ou mais de fofoca, você pode usar o termo que você quiser, mas você tem que ter um pé na realidade, nas coisas sérias, né? Até porque quando a coisa acontece gravemente, você pega uma pandemia, né? E você pega um governo federal, como o Bolsonaro, que é negacionista, anti-ciência, anti-vacina, aquelas coisas absurdas, você tem que ter meios de comunicação que falem, não, eles pararam de divulgar o número de mortos. Aí foi um pool, né, de meios de comunicação que fizeram um trabalho para avisar para a sociedade, olha, isso é perigoso sim, isso está matando mesmo, sabe? A vacina é importante, o que está acontecendo? Isso é um meio de comunicação sério. E até pessoas que, de repente, naquele momento, ou de uma maneira geral, estão mais ligadas no Instagram, nessa hora, aí elas vão ver a Globo. Vocês- Nessa hora elas vão ver um jornal Com sério. credibilidade. Vocês não têm medo de serem usados também? Porque muita gente pode utilizar vocês, como vocês são vocês são viciados na informação, no fato, na averiguação. Será que não existe muita cortina de fumaça que as pessoas criam sabendo, vou fazer aqui um barulho aqui, ó. Quantas vezes vocês já caíram nisso? Como que faz pra não cair? O que você averigua disso? Porque Olha, hoje eu vejo um universo de cortina de fumaça o tempo todo. Como não cair? Olha, Já que isso dá clique. eu acho que uma das coisas que aconteceram nesse tempo da minha carreira, 38 anos de carreira de jornalismo, é que não existia jornalismo 24 horas, né? Era até uma vantagem, na hard verdade, news, né? você ia fazer uma reportagem, sei lá, na Ucrânia, você gravava, você tinha um satélite para mandar as imagens para o Brasil, a tua reportagem para o Brasil, sei lá, 9 horas da noite, que dava 4 horas da tarde aqui, e você depois ia jantar. E acabou, agora é só amanhã. Isso acabou com o jornalismo de 24 horas e com a internet. Você pôde passar, gerar o tempo todo. Agora, se tem uma coisa que o jornalismo de 24 horas não deu, foi qualidade. Porque exatamente a vontade de dar primeiro, muitas vezes você cai na casca de banana de dar uma coisa errada. Uma informação incompleta, mal apurada, mal checada. E aí você pode ser vítima, você fica muito vulnerável a isso. Aí você pega uma guerra do Iraque, por exemplo, onde exatamente os americanos falavam uma coisa, não, teve um comboio da Guarda Republicana que foi... Eu tô em Bagdá, eu não tô no lugar que está acontecendo isso. Eu tenho que dizer que, segundo os americanos, eles divulgaram isso, porque depois se soube que era mentira. Sim, eu tô te falando E você disso. fica vulnerável, mas você não vai falar? Então, mas essa que é a dúvida. Aonde o jornalismo atrapalha? Porque assim, eu entrevistei aqui o delegado do caso Marielle. Sim. E ele falou uma coisa assim, ele falou, cara, como a imprensa atrapalhou Na investigação. a investigação. Porque a gente descobriu, por exemplo, o calibre que assassinou e tal. E, Foi o cara, lote da bala, o lote da bala. É o lote. Lote da Descobri, bala. o lote da bala Sim, do assassinato que era dela. federal, não sei o quê. Isso, tava ali escondido, porra, é uma investigação que a gente tá fazendo. Alguém vazou essa informação para uma TV Globo da Vida, espalharam aí essa informação e todo mundo que tem esse lote esconde as armas. Sim. Isso acaba atrapalhando uma investigação. Como é Sim. que fica essa ética? Olha, eu acho que isso é uma culpa nossa, como falando da sociedade. Ou a sociedade decide, através da política e através do judiciário, que
não se pode fazer certas coisas, ou não se pode vazar certas coisas, apesar de você ter um amigo policial que passou para você, mas certas coisas você não pode fazer porque você está trabalhando na investigação. Qual é o limite disso? Qual o Porque- limite do jornalismo? Porque você pode pegar um jornalista que fala, não, mas liberdade de imprensa, sim. Mas, por exemplo, eu me lembro, eu morava em Londres quando teve aqueles atentados terroristas no metrô. Né? Morreram quase 40 pessoas, uma coisa assim, um troço horrível. Foram em várias estações, etc e tal. Eu estava em Londres. E eu me lembro de reportagens que eu vi depois de jornais sérios, dizendo, poxa, que bom, que bom, assim, teria sido pior se a bomba tivesse explodido na hora que os 2 trens estivessem na estação. Quase como um manual de como fazer um atentado uma carnificina maior. É de uma irresponsabilidade Entendi. enorme. Eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém tem a coragem de publicar um troço desse? Ensinar a matar mais gente. Mas se publicou coisas assim. Então, eu acho que tem que ter um código de ética. Qualquer meio de comunicação tem que ter um código. E a discussão sobre regulamentação de mídia é uma discussão que você tem muita gente que fala, não, você quer atacar a liberdade de censurar. expressão, é censurar. Não, não é, gente. Mas eu acho que existem coisas É que há sim. regras. Tem regras que têm que ser cumpridas. Entendi. Existem algumas regras, sim, já existem algumas regras que existe a lei, você sabe, se eu te caluniar, você pode ir na justiça e pedir muitas vezes aquela coisa que foi a página inteira, depois o desmentido fica desse tamaninho, isso não devia ser assim, devia ser equivalente. Sim, sim. Enfim, mas agora existe, o que era antes só para mídia, agora existem as redes sociais, as fake news. Quando você começa a espalhar pelos esses bots, esses robôs, que vacina vai virar jacaré, né? Digamos assim. Gente, não vacina o seu filho e você está tendo um problema hoje no Brasil, sério. Vacina de sarampo, vacina de poliomielite. Ninguém tá vacinando nada. Cara, os pais estão parando de vacinar os filhos de coisas que nunca foram questionadas. A gente vai voltar a ter criança com cadeira de rodas porque o Bolsonaro falou que vacina é perigoso? O mundo inteiro. Vacina é uma das coisas que salvaram a humanidade, uma das conquistas da humanidade. E agora, esse cara, baseado em nada, porque ele não sabe nada do assunto, não tem possibilidade dele entender alguma coisa daquilo ali. Ele não entrevistou um Não cientista, entrevistou, entrevistou não, ele um não conversou cara. ninguém. Então, Mas vê se vocês concordam comigo. Lembra quando a gente via jornal nos anos 90, nós era mais jovem e tal, e via o cara vinha a pele, não sei do que, falava umas palavras meio difíceis e a gente não conseguia, como não se interessava por aquilo. Eu acho que é meio que a maioria do povo meio que é assim, tá ligado? Quando você fala numa linguagem, e o Bolsonaro, por horrível que ele seja, ele fala, vai funcionar, pode tomar que vai funcionar. Acabou, o cara não tem dúvida. sim. E sabe, eu acho que teve um momento do O jornalismo. eruditismo do jornalismo, é isso que Deu quer uma dizer? descolada do povo, entendeu? E o cara Não. chegou e falou assim, ó. Não, mas é ele isso tá aí. falando uma coisa errada. Não acho. Não acho. Eu concordo com o seguinte: assuntos complexos são complexos, não tem dúvida. Quer dizer, você não pode explicar uma coisa de infectologia, de epidemiologia, como se fosse 1 mais 1 é 2. Desculpa, mas não dá. É. E eu acho que uma pessoa pobre, uma pessoa ignorante, uma pessoa com pouca educação, ela consegue entender isso. Que existem coisas que são complicadas de entender e complicadas de explicar. Ela consegue entender Mas isso. esse- Agora, mas vamos essa pegar. O Bolsonaro sofreu uma facada, certo? certo. Sofreu uma facada. Ele perguntou para a família dele quem queria operar ele? Se ele gostava do médico que ia operar ele? Qual o procedimento? De que maneira o médico deveria proceder na barriga Não. dele? Não, porque naquele momento ele teve que conceder. É o dele que na reta. Quem entende é o cara. Sim, Eu sim. não conheço o cara, mas quem Sim, entende sim, é ele. Eu concordo plenamente. Isso é a vida da gente. Quando você pega um avião, você pergunta. Vamos aqui perguntar aqui para os. O que o piloto deve fazer? Deixa eu ver o histórico do pelo amor piloto. de Deus, Eu gente. É o concordo piloto. plenamente. Eu concordo plenamente. Entendeu? Então, a minha questão eu é... não acho que a culpa seja, então, da imprensa que não explicou bem. Eu acho que houve um uso político de uma coisa que jamais deveria ter entrado em política. Aliás, eu digo mais. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse simplesmente ficado calado e deixado o SUS trabalhar e nosso ser pessoal muito de melhor. vacinação, ele tinha virado herói. É. Pô, o Brasil é referência em vacinação no mundo. Já era, né? Já era. Ele tinha saído de herói. Ele tinha atrapalhou sido algo que eleito. já era Ele é algo tão bom. burro que ele não Então, consegue ver sabe, isso. é um troço assim. Agora, o que saúde tem a ver com política, sabe? É um troço, gente. Sim, Foi, sim. foi, Não foi pode ter esse lugar. criminoso. É. Agora, então, eu não acho que Concordo a mídia com ali você, foi Uchoa. mal, entendeu? Eu acho que ali foi Não, o a minha uso dele. questão não é a mídia na pandemia, a minha questão é a construção de linguagem da mídia, que eu acho que teve uma época que descolava do povo, entendeu? Olha, eu acho o seguinte, a gente lamenta, e aí a gente tem que reconhecer.
Nós somos um país com muita gente pobre, Sim. nós temos um sistema educacional muito elitista, onde de fato as escolas foram empurradas. Eu estudei escola pública, numa época que a escola pública era boa, você tinha que fazer concurso para entrar na escola pública. E isso foi sendo destruído pela ditadura lá atrás, para empurrar a classe média para a escola paga. Porque isso era muito dinheiro, né? Dava muita grana. Imagina. Então você passou a empurrar a classe média para a escola paga e, obviamente, o sistema público ficou para os pobres e a qualidade foi caindo e caindo, caindo, caindo. Agora, isso é educação. Compreender ciência, compreender explicação, né? Claro. É uma coisa de educação. Interpretar o texto. Então, parte do quando todo mundo fala, não, tem que melhorar a educação, sim, mas tem que melhorar a educação até para isso. Para as pessoas poderem compreender. E vamos pegar uma coisa boba, lei seca. Não sei como é que é aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro funcionou muito essa Aqui coisa não de você funciona tanto, não pode beber e dirigir, não pode beber e dirigir. É fácil de entender, né? A quantidade de gente que morre nisso aí é enorme. E as pessoas reconheceram, né? Reconheceram uma vez que não o Luciano Huck gostam, cai no... Não gostam. Não, e até eu me lembro, eu já fui parar na lei seca, porque, claro, para a lei seca era interessante pegar gente famosa, Sim. porque se a pessoa famosa fosse pega tendo bebido, Exemplo. isso era um exemplo para a sociedade. Tá vendo? Estão pegando até os bacanas Isso. e os bacanas estão se fudendo também. Você Sabe, tava... Eu não, nunca. Não, não. Eu realmente eu parei. Eu nunca mais dirigi tendo bebido. Não, ele tava bêbado, só tava na carona. Não. Não. Se eu bebesse até, eu não dirigiria, alguém pega meu carro. Mas eu não dirijo. Mas é legal que a gente fala assim, gente bacana, é muito engraçado assim, porque obviamente a gente tem um respeito muito grande por você, porque a gente cresceu vendo você. Eu tenho a minha idade é a tua carreira, eu tenho 38 anos. Só que ao mesmo tempo, cara, pouca gente sabe disso, o perrengue que é a tua vida, porque a gente imagina que você é o cara do ar-condicionado. Nossa, o cara... Não, cara, pô, pelo contrário, eu sempre fugi do ar-condicionado. Eu acho tua que vida é perrengue. Eu me lembro de uma vez no aeroporto, eu estava chegando de Londres, e aí tiraram uns dois caras tiraram foto comigo, e pô, legal. E aí, pô, pertinho, tinha um outro cara que era amigo meu que estava viajando, e ele ouviu um diálogo, porque tinha uma repórter de um outro canal, e o cara reconheceu a garota e falou, pô, ela, acho que era do SBT, não sei o quê. Pô, o repórter tem uma vida boa, né? Só viajando, pô, uma vida boa pra caramba. Aí o outro falou assim, menos aquele show, ele só se fode, só mandou ele pra roubada. Só vejo ele de Só manda ele capacetinho com roubado. bomba. O show não conhece a Disney. E aí o que acontece? Eu saí e tinha umas sobrinhas minhas. E elas ficaram loucas com esses dois caras que tiraram foto comigo, que era o Claudinho e o Bochecha. Putz. Eu tava quase 11 anos em Londres, eu não conhecia o Claudinho Bochecha. Quer dizer, e também isso, eu queria que meus filhos fossem mais brasileiros, por isso a gente Sim. pediu para voltar. Mas uma das coisas que eu também notei que era importante que eu voltasse é que, pô, eu não posso ser brasileiro e não conhecer o Claudinho Bochecha naquele momento, entendeu? Não pode mesmo. Porque ele não pode. Eu Você não sou vai seguir- jornalista. Thiaguinho, Eu Pericão. sou jornalista, porra. exatamente. Eu sou jornalista. Como jornalista, eu não posso estar tão distante verdade. da cultura popular. Por isso que a Anitta tá indo entendeu? pro mundo, pra fazer os jornalistas saberem. É, Tô aqui, ó, porra, olha aqui aqui. é Brasil, eu. cara. Mas assim, então eu acho que o correspondente, claro que você fica muito lá, você entende mais, mas eu acho que é bom que você se recicle com o teu país, Claro, você com perde. a tua cultura. Exatamente. Senão você fica lá no mundo lá de Nova York, de Londres, né? E você perde um pouco essas referências. E achar que tudo é guerra também. Você tem uma outra parte da tua carreira, você falou do Claudinho Bochecha, que eu acho muito incrível, que você conheceu muita gente, digamos, memorável. Aham. Né? Não, eu sei que você vai falar dele que você ama, mas assim, quem foi a pessoa... Você chegou a travar com alguém assim, você olhar e falar, puta, não acredito que eu tô entrevistando esse cara assim. Dá uma travada. Uma travadinha? Cara, olha, a pessoa mais excepcional, eu entrevistei duas pessoas que eu fiquei muito emocionado de entrevistar. E não são pessoas famosas, mas são histórias incríveis. Uma era uma freira. Não sei se vocês lembram de um filme que chamava Dead Man Walking, eu não sei como é que foi. Era uma história de uma freira que cuidava de presos que estavam indo para ser executados nos Estados Unidos. É uma história real. O nome Da dela Susan chama- Sarandon. Susan Sarandon, eu vi esse exatamente. filme, Com o Sean Penn. Os últimos passos da morte. Exatamente, exatamente. Isso é cultura, irmão. Isso. Sean Penn, Estourou, Susan hein? Sarandon. Sean Penn e Susan Sarandon. Agora você ganhou respeito aqui. É uma história real. Eu em Londres, mas eu fiz muitas lutas do Mike Tyson, assim que ele saiu da prisão, que era um troço, eram eventos mundiais, etc e tal. Então, eu tinha feito a entrevista com a Susan Sarandon em Londres, no lançamento do filme, e eu falei, poxa, mas eu queria entrevistar a freira mesmo, de verdade. Que A Helen Prejean, foda. que escreveu o livro e que é a história dela, né? A luta que a gente fez foi em New Orleans, era perto de Nova Orleans, onde ela morava, e a gente foi de carro, fomos lá. Cara, uma
uma coroinha assim, baixinha, meio fortinho, cabelinho curtinho. A gente dava gargalhadas. A mulher era muito engraçada. Eu faço que eu nunca imaginava uma freira ser muito engraçada. Muito menos num assunto como esse, né? Eu não imaginava que É, você é, fosse tão é. simpático também. Bom, Mas Só é pra dar uma verdade. Mas só pra dar uma referência, qual que era o assunto do filme? Só pra Não, dar é uma- isso, o assunto era como lidar com pessoas que estavam indo morrer num sistema que, de uma maneira geral, matava pobres e negros, né? Nesses últimos momentos, e o filme é muito legal porque ele não tenta inocentar o cara que estava preso criminoso. era um criminoso, era um horrível, tinha matado um casal, Mas tem um lado era humano. horrível. Mas você enxerga que a pessoa não é apenas o pior momento da pessoa, entendeu? Existe mais do que isso. E era muito, muito Esse bom o filme é filme. foda. E a outra história, e eu fiquei muito emocionado com ela me deu um livro autografado, assim, foi uma pessoa assim que me marcou muito. E a outra pessoa que me marcou foi uma história de um médico na Índia, chamado Dev Shetty. Esse cara, ele era um cardiologista normal, de sucesso, bem... E aí chamaram ele na casa dele de noite para atender uma pessoa. Ele falou, não, eu só no consultório, não atendo. Não, mas só no consultório. Pô, e torraram tanto o saco dele que ele foi. Quem era? A Madre Teresa de Calcutá. Ele foi o cardiologista dela nos últimos anos de vida dela. E transformou a vida dele. Porque... E a Madre Teresa de Calcutá tem um lado B que não é tão legal. Mas, Eu já assim, ouvi mas esse falar cara... Mas esse cara, ele fez uma coisa incrível, incrível, incrível. Ele fez... A maior neonatal de crianças com problemas de coração do mundo fica em Bangalore, nessa cidade da Índia. Sabe, é um troço assim, um ginásio de leitozinhos de nenéns que nascem com problema. Ele tem uma coisa de centro cirúrgico que ele inventou como se fosse uma linha de montagem. Então você bota o paciente, você corta, você faz isso, você faz isso. McDonald's. E aí rapidinho, uma operação que custava $50 mil custa 5 lá. Uau. Do caralho. Tudo de frente para um verde, porque ele fala que o médico, a cirurgia, ela tem que ter um lado criativo. E com música, porque ele fala que você tem que ter, a cabeça do cirurgião tem que ter uma criatividade. Na entrada do hospital tem templo hindu, cristão, todas as religiões estão ali, budista. Ele fez hospitais pela Índia inteira, hospitais que custaram 5, 6 milhões de dólares, que não é nada para ir para o hospital. Só tinha ar-condicionado na UTI e no pós-operatório. O resto não, era só janela. Por quê? Ele fala, o maior vetor de infecção hospitalar é ar-condicionado. Sim. A Então, bactéria, e né? o que ele fazia? Como os indianos eles têm um problema genético que eles precisam de operar de problemas de coração muito mais do que qualquer outro país. Então precisa muito de operação de coração. Então o que ele faz? Você tem que se operar o teu coração. Isso tem jovem, não é coroa não. Jovem tem que ter problema. Ele ensina a tua mãe ou a tua mulher a te tratar. Então a enfermeira não é uma pessoa contratada, é a tua família. O que acontece? Existe muito preconceito contra a mulher na Ásia de uma maneira geral e na Índia muito grande. Ele valoriza a mulher dentro da casa dela, porque ela passa a ser a tua enfermeira, a tua médica, que ela conhece o teu caso profundamente. Uma referência É uma intelectual, né? referência. E é uma enfermeira para a tua vida inteira, é a tua médica para a vida inteira. Que louco isso. Então ele tinha tantas sacadas. Genial, né? Ele é um cara tão genial. E eu vi ele atendendo, e ele cobrava para quem tinha dinheiro, fazia de graça para quem não tinha. Cara, o cara assim, olha... Tem alguma história da vida desse cara? Tem um filme sobre esse cara? Não sei, Por não que sei. não fizeram algo sobre esse não sei, cara? eu fiz uma reportagem grande, fantástica, mas assim, muita coisa ficou de fora, muita Você coisa sabe que que a gente agora tem uma galera indo assistir essa reportagem, né? viu. Não é bom? Tomar. Qual o nome? Globoplay tá aí. Dev Shetty. Dev Chat. Tá lá no YouTube essa reportagem? Não sei, porque a Globo não passava as coisas pro YouTube, cara, né? mas, As cara, coisas eram... Esse é o tipo de coisa que Não, pô, merece... mas na Globoplay deve ter essas reportagens. Deve ter. Talvez na Globoplay tenha. É. Isso foi 2013, eu acho que foi. Tem, porque eu já pesquisei coisa no Globoplay lá de... Não, quero ver. Eu tô Tem. curioso. É, E é interessante você estar falando disso, Uhum. mas você entrevistou Michael Jordan. Sim, eu tenho umas coisas engraçadas. O Kelly Slater, né? É. O primeiro mundial que ele ganhou foi no Rio de Janeiro. Ele foi Tem um campeão pouco de mundial. raiva de você nesse Então, sentido. e eu que estava cobrindo. Eu sempre gostei muito de surf. E eu cabeludo e ele cabeludo. Então é engraçado. Se você for no Hoje em YouTube, dia. você acha eu ao vivo com ele, entrevistando ele, e ele falando, poxa, ele emocionado, falando, pô, eu ganhei assim, sabe Deus se eu vou conseguir ganhar de novo. O cara ganhou 11 vezes. Ah, E ele esse foi o tava meio primeiro. humildão. Então é muito engraçado. Ele novinho, né?
ganhando o primeiro de 11, mas achando que nunca mais ia ganhar. É tipo Schumacher no kart, né? Que louco, Então, cara. sabe, e aí, pô, o Michael Jordan, o Michael Phelps, o Usain Bolt, O que você Mike percebeu? Tyson, Você entrevistou os melhores. o Senna, obviamente, Senna, né? você Pelé, entrevistou os melhores de todas desses as caras áreas. todos. Você percebeu, agora eu tô indo pro lado psicológico, você percebeu alguma coisa parecida em cada um? Uma Cara, obsessão, uma coisa... o que você nota é que para você ser bom nesse nível, você tem que ser obcecado. É, né? Obcecado por ganhar. Isso tem um lado que não é tão legal, gente. Posso contar a minha A piada? gente acha Eu isso já também. falei isso, eu vou falar de novo, o pessoal não aguenta mais eu falar isso. Quando eu assisti o arremesso final do Michael Jordan, que é incrível, tá na Netflix, eu falei, cara, mostra a história do maior jogador de basquete de todos os tempos. Mas dá pra criar um novo especial chamado O Pior Pai do Mundo, com o Michael Jordan. Sim. Eu acho que o ônus e o bônus tá muito ali. Muito. Você muito. percebeu isso, assim, Não, os e caras... você nota, sabe, o atleta de altíssimo nível, ele fica tão obcecado no corpo dele e na carreira dele, que todo mundo em volta gira em torno dele. Então ele tá torceu o pé. Para a casa, para a vida É de uma todo mundo, empresa. porque ele torceu o pé. É, um shopping entendeu? está quebrando. Entendeu? Quer dizer, é uma deformação um pouco Social. da humanidade. É lógico, né? Porque sim. estar junto pô, eu te ouço e você me ouve, né? Não é só você não, né? Pelo amor de Deus. Pô, e a tua mulher, os teus filhos, e a tua mãe, e os teus amigos. E o ego que aí gera ego, isso, e o ego porque que isso você... Mas gera. ao mesmo tempo, se eles não tivessem esse ego, também não chegavam Não onde chegavam. chegava onde está. Então, é por isso que eu acho. Doideira. Eu acho que faz um certo mal. Mas eu concordo à com saúde você. mental. Sabe o que faz? O cara com Isso, certeza tá isso. bugado, mas tem uma parada que eu percebo que é o seguinte: olha que cagada que é a gente tá valorizando uma coisa que é muito errada. Que a gente fica, parabéns, esse cara é foda, esse cara é foda. Eu nunca me esqueço quando eu fui uma vez tava em Versalhes com a Emily, né? Uhum. Porra, Caralho! o papo aqui tá outro nível. Caralho, volta aí, nele. Versalhes não tinha usado ainda. Nunca usei a do Versalhes. Não, Você vai ver essa, Tava Marcão. guardada, Essa tava aí- guardada. Tava guardada pra Marcos do Show. Você vai ver. Você não tá Eu tava em Versalhes com a Emily, a gente tava fazendo umas fotos, e, porra, é lindo, Palácio de Versalhes. Só que eu olhei e falei, caralho, eu tô batendo foto de escravidão pra caralho. Porque pra aquele mosaico tá daquele jeito, mas muita gente morreu, muita coisa aconteceu, muita merda pra deixar aquilo foda. Então me dá a impressão que tem uma coisa assim, o esmero, ele vem com um bastidor de merda, de sofrimento, de... E você tem que ver, vou te dar um exemplo de história, que é uma coisa que eu aprendi e que tem a ver com essa coisa do ego. Na humanidade, até Versalhes, espelho só existia pequenininho, só existia pequeno, assim, basicamente desse tamanho, até ali 1600 e pouco. Porque quebrava, você não conseguia fazer grande. E basicamente você tinha espelho em Veneza. Os caras que conseguiam produzir espelho eram em Veneza. Tinha uma indústria de vidro que existe até hoje em Veneza, mas era uma coisa que começou lá. E os reis da França, a nobreza da França, meio que pagaram e meio sequestraram os caras especialistas de Veneza para ir para a França para tentar desenvolver espelho. E aí os caras desenvolveram uma técnica de fazer um espelho em cima de uma mesa para fazer um espelho grande. O Salão de Espelhos de Versalhes foi o primeiro lugar do mundo a pessoa conseguir se ver de corpo inteiro. Então você imagina como era aquele salão, é bem grande, né? Espelhos de todos os lados, né? Era uma época de vela, né? Não tinha luz elétrica ainda, e era uma época de diamantes. Foi quando os diamantes começaram a ser valorizados ali. Porque o rei, ele botava uma roupa cheia de diamantes. Então, e as mulheres usavam umas pequenas velas nas perucas. Então, tudo brilhava, e os espelhos brilhavam, e as mulheres podiam se ver com a roupa inteira pela primeira vez na história. Caralho. Naquele Mudou salão. tudo, né? Mudou tudo. Então, você vê, aquilo ali é o começo da vaidade. É o começo do de Instagram. certa maneira, do Instagram. da possibilidade do ego maior, Que é aquilo ali, foda, entendeu? quer dizer, aquilo a ali, que é uma França- corte. E tanto que você pega chique, elegante, a noção de É luxo, francês, é né? tudo francês. Que louco, quer dizer, a culturalmente, né? vaidade... Culturalmente E mesmo. sabe o que eu percebi enquanto eu tava falando isso com você? O quanto deve ser insuportável sentar na mesa de bar com o Show, que ele tem muitas histórias boas. E você não tem uma história boa. dá. Eu levei meu filho no inglês. Então, o inglês que nasceu em 1900... Tu fala, caralho, o show. ele não sai com ninguém, ele fica sozinho. Vou te dar uma sacaneada então. Você sabe por que inglês é tão fácil de aprender? Vambora, manda. Porque a Inglaterra foi invadida pelos normandos, que eram franceses, é uma região da França, é Normandia, né? Normandia. Que é mais perto ali. Em 1066. E durante 300 anos, mais ou menos, eles ficaram mandando. Só que eles iam visitar os primos em Paris.
E na França sempre teve uma cultura muito grande de jogo de palavras, de gíria, de brincadeiras. E eles, porque ficavam muito tempo em Londres, eles perdiam a nova moda, a nova gíria, e eram muito sacaneados em Paris. Então chega uma hora que eles, franceses, que moravam em Londres, falam, vou parar de falar francês, então vou falar inglês. Quando eles querem para aprender a falar inglês, porque naquele momento ali, eles, na corte, na Inglaterra, se falava francês, eles têm que aprender a falar inglês. Só que quem falava inglês aí, na época? A nobreza já não fala. Não, a nobreza não era inglesa. Aham. Então eles tiveram que aprender com o povão. E o povão falava o quê? Nós vai. Então, I go, you go. Essa coisa da gramática inglesa ser simples vem de um momento da história em que a nobreza tem que procurar, na ignorância do povo, Mentira. como é a língua. Mentira. Peraí, você tá me falando então que o inglês arcaico, ele não era o I go? Não, ele era muito mais sofisticado. I shall... Era muito mais sofisticado. Isso aí, Então, essa amigo. limpeza, Mano. essa simplificação, ela vem desse momento da história, que torna realmente você Que é o aprender você do inglês vai muito fácil. ser. Exatamente. Então, assim, o inglês é uma língua universal por causa do povão. De certa maneira porque a gramática do inglês é muito mais Muito mais simples que o fácil. alemão, que É o o do que você tá português, falando, do que o do russo. É como se a gente começasse a falar nós vai. Exatamente. E aí a gente conquista povos pelo mundo e fala nós vai, nós vai, nós vai, nós vai, fica virou. todo. E a mensagem, o importante é a mensagem está ali. I go, you go, we go, todo mundo Caralho, essa foi Entendeu? da hora, hein, É uma boa João? história, né? Puta história. Essa Cara, foi ontem eu levei o Gabriel pra, comer salada. Eu não tenho uma história tão boa. É uma merda sair com esse cara. É foda, esses jornalistas é É foda. uma merda. Uma O merda. Isso show é muito livro, foda. gente. Isso é livro e curiosidade também. Sim, a gente não lê. E, cara, aí você mora... podcast. Eu morei na Europa 11 anos em Londres, 4 anos em Paris, e meu pai foi exilado político. Então, Sim. de 64 a 80, ele morou fora. A minha mãe se separou dele, mas mandava eu e minhas irmãs para visitar ele. Ô, Então, Choco, eu viajei muito cedo A e gente aprendi tava a língua falando muito antes cedo. que você pegou um pedaço da ditadura como jornalista, né? Sim, mas Você foi o tinha finalzinho. censura dentro de redação nessa época ou não? Não, eu era do esporte, né? Então, na verdade, eu não vivi isso, né? É verdade, você fez muito esporte antes, Eu comecei no esporte, então eu não... Cheguei a pegar, por exemplo, o jogo em Volta Redonda, que não podia ir com o carro da Globo ou da Manchete, porque era uma greve e a Globo e a Manchete eram mal vistas, porque Tá era assim grande hoje, mídia, viu? entendeu? Dependendo de onde você Sim, vai. sim, ficou violento. Você vai Ficou ali, violento, tem ficou cercadinhos violento. por aí que- Voltamos para esse tempo aí. Infelizmente. Eu vou voltar naquela coisa das personalidades, que é um assunto que me interessa, assim. Você tinha uma coisa, tipo, tem que ter 10 minutos com as pessoas, ou o microfone da Globo te dava mais possibilidades com essa galera? Não, né? Quando você está fora do Brasil, a Globo, É as nada. pessoas... Não é uma NBC, né? Não é. Você não é um BBC, você não é... Teve um momento da minha vida em Londres ali, que a gente viajava tanto, eu e o Sérgio, que a gente ia para Davos, a gente ia para guerra, para tsunami, para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, que as pessoas me conheciam. Os jornalistas me conheciam eu achei que e era os era cara. Globo. Isso aí é o cara que você tá sempre aqui. Entendeu? Então, Achei- teve um momento ali que a gente fez muita coisa, a gente não parava. Tá. Mas assim, de uma maneira geral, claro, a gente é do Brasil, um país que não tem o peso de uma França, de uma Alemanha, de uma Inglaterra, em termos de mídia, né? Sim. Então, não. E um atleta desses, muitas vezes, é o que você consegue, né? Quanto tempo você entrevistou o Michael Jordan? Foi quanto tempo que você tinha? Não, foi muito. Não, a entrevista não foi só eu e ele. Foi uma história até engraçada. Foi na Olimpíada de Barcelona. A gente, o Dream Team, né? do Dream Team, exatamente. ainda. Olha esse cara, velho, que eu trouxe aqui hoje. É o Dream Team. Porra, a gente, tô muito feliz, a gente chegou para fazer uma matéria no ginásio de Badalona, que era onde o basquete, e a gente chegou atrasado. E aí, de repente, eu vejo as portas se fechando. E lá fora, quando a gente chegou, eu vi muito ao longe umas sirenes. Eu falei, poxa, cara, será que é o pessoal do Dream Team? Porque eles já estavam para chegar. Eles tinham ficado em Mônaco primeiro. Aliás, estão lançando agora uma série, né, sobre o Dream Team. Acho que lançaram. Tem um documentário muito um documentário, bom já. E aí, eu estava com o cinegrafista, o Daniel Andrade, aí eu falei para ele, olha, fica quieto, eu vou falar com você em inglês, pra gente fingir que a gente é americano, porque eu estava claramente, eles estavam fechando as portas Pra deixar só os americanos lá. E, na verdade, não era nem a imprensa americana, o que estava era o pessoal da NBC, da televisão, que estavam fazendo teste de câmera, etc e tal, mas era o primeiro treino do Dream Team. Então, quando eles entraram, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird. Scottie Pippen, Larry Bird, só tava a gente, só eu e o Daniel. Porque os caras da NBC nem estavam filmando aquilo como jornalismo, eram só o pessoal de transmissão. Sim.
E eu me lembro até que o começo da matéria, o primeiro cara a pegar a bola e na cesta era o Magic Johnson. Ele pegou a bola, jogou e não acertou. E eu comecei a matéria assim, sabe, eles não são tão bons assim. Zicou os caras! Caralho, velho. Mas aí nessa entrada é que eu entrevistei o Jordan, o Johnson, aquele cara do Utah Jazz, aquele Karl Malone. Karl Malone. Que foi muito gente boa também. Uns 4 ou 5 E foi de ali. boa assim? Jordan, por favor. Cara, eu acho que só tava eu, então eles não estavam muito incomodados. Eles tinham acabado de chegar em Barcelona, e como eles estavam num. Eu nem sei se eles se deram conta que a gente não era americano, entendeu? Sim. Então, E eles como falaram você ali, faz- foi curto. Mas como é que você pensa essas perguntas? Porque tá o Michael Jordan, cara. Eu fazia o CQC, vou falar, bater um papo. Porque assim, Cara, eu acho que nessa hora você também tá meio. Cara, eu tenho tanta Caralho, informação eu tô aqui. Porra! Peraí. Uma pro Magic Johnson, uma pro Michael Jordan. E você não pode falar. E aí, tá feliz? Não, Porque não, vou te zoar aqui. Eu ia te zoar, zoar aqui vou hoje. zoar, claro. Tá feliz, nós ia ficar puto. Não dá. Tá puto com Não, você. não, é dessas coisas. Você vai num certo piloto automático, claro, mas você também, claro, é torcedor, né? Todos nós somos Porra. torcedores e esses caras são ídolos, né? Pô, eu me lembro de assistir muito basquete, sempre gostei de Estavam basquete também. explodidos, né? Cara, pô, era um troço assim. A NBA eu acho que aqui no Brasil não existe nada equivalente em nenhum esporte daquele Não. Dream Team de Não, 92. nada. Porque você tem uma fase de tantos Talvez caras uns bons. 70 de seleção brasileira ali. Não, mas não se compara, Não, não se porque... compara. porque Para porque é Não como se se fosse compara. o Pelé, o Ronaldo, o Rivaldo, tá ligado? Eram os maiores de é, todos. Só faltou o Kobe O e Garrincha. LeBron. Mas vamos lá. Mas assim. Então você tem um pouquinho dessas duas coisas, mas assim, sei lá, eu perguntei 2, 3 perguntas para cada uma coisa assim, curta. Aham. E aí essas coisas foi meio jogado fora, porque era uma coisa pro Jornal Nacional. O Jornal Nacional aí não é só a minha reportagem, tinha outras reportagens de outros colegas, né, de Que outros era 5 assuntos. minutos, virou 15 segundos. Exatamente. Não, ficou uma matéria legal, Sim, cara, sim. até porque era uma exclusiva mundial, né? A única equipe do mundo que Só gravou o você Dream tava Team, ali. o primeiro treino do Dream Team em Barcelona. Mas assim, não foi, não se Esse aproveitou todo bruto, mundo. cadê E o esse- Michael Jordan não entrou. Não entrou. Porque não sei quem cortou. Peraí. É. Peraí. Não, isso Aí ia é ser foda, maravilhoso. Não, gravou, também foi hein? o seguinte. Não, porque as respostas do Magic Johnson e do Karl Malone eram melhores. Porra, mas é um E eram mais Michael Jordan. simpáticos. Eu sei, mas é dessas É que coisas. na época eu eu acho que não tem essa porrada. Não é. Eu entendi o que ele quis exatamente, dizer. isso era 92, É. entendeu? 92, o Michael Jordan não era isso tudo. Ele era... Eu fiz o Michael Jordan em 84, quando ele ganhou Los Angeles, mas era um garoto, ele era do college ainda, da universidade, eu era da Manchete, e em 92 ele começou a ganhar a partir dali, né? Como no Chicago Bulls. 93, No 94. Chicago Bulls. O Magic Johnson era mais do que É ele. verdade, Magic Johnson era o Era principal. e o Larry Bird. Larry Bird. O Larry Bird não falou. Era a Eu maior falei- rivalidade, né? Então, Magic então, Johnson? o cara mais famoso naquele momento era o Magic Johnson. Então Entendi. usaram o Magic Johnson e o Karl Malone, que falou muito bem, a resposta dele era muito boa. Mas deixa eu te perguntar, rapidinho. Você tem esse material bruto ou Não. tá a posse da Globo? Não, tá tudo. O bruto nem sei se a Globo guardou, até porque. É o que muita fita, acontece? né? É muita coisa, é muita gravação em Olimpíada, entendeu? Porque a gente tá Talvez falando... tenha, não sei. O que a gente tá chegando à conclusão nesse papo que a gente tá tendo é a quantidade de material que não vai pro ar É enorme. É enorme. daria muito material bom. Que Documentário. foi a sorte que eu tive para fazer essa série Retratos de uma Guerra Sem Fim. Sim, que você tinha muito material. Porque eu tinha todo o material da Síria que não tinha ido ao ar, e muito material do Iraque, da Líbia, do Afeganistão, que os cinegrafistas tinham guardado bruto, eles tinham guardado bruto. Não era nem a Globo. Então, tanto o Sérgio Guios quanto o Edu Bernatti, quando eu falei, pô, tá pensando em fazer essa série, ele falou, pô, a gente tem imagens pra caramba. Então, muita coisa que foi ali não tinha Sim. aparecido na época, entendeu? Ô, Shoa, eu vou finalizar com uma... Você queria fazer uma... Eu quero só uma Tá bom. curiosidade. Ele ainda ama o do Michael Dream Jordan. Team, Aham. Ele tá sendo Porque demitido hoje. existe o seguinte. O Dream Team eram 12 pessoas, 11 os maiores craques. É. E um cara O Christian era da Laettner. universidade. Era. Tá ligado? Era. Esse cara foi parar onde, Show? Você que sabe as histórias Não, ele todas foi aí? titular, ele foi profissional, ele foi pro New Jersey Nets. Ah, se não ele me engano. jogou, então, O como Christian profissional. Laettner. Porque mas era muito ele não- engraçado. Ele no ali era o documentário cara que eu tava ali vi, pra buscar a cerveja. ele ficava Do tipo, pandeiro. É o cara da pra seleção lavar do os pandeiro. uniformes, tá ligado? Era muito é. bom isso. Levaram ele, eu acho que meio simbolicamente. Claro que tinha muita gente que poderia ir. O escândalo na época de não ter ido foi o Isaiah Thomas, né? Sim. Que tinha uma briga Do ali Detroit com... Pistons, né? Que tinha uma briga ali com o Michael Jordan, etc e tal. E ele não foi Que no é time. falada no arremesso que é, final. exatamente, faz parte da história da série. Você Mas eles co- chamam ele. Você cobriu, acho que a gente tem muito você na guerra e no esporte, né? Foram quantas Olimpíadas? 10? 10 Olimpíadas. 10 Olimpíadas e Foram quantas 9 Copas? 8 Copas. 8 Copas.
Eu preciso pegar uma historinha assim, vai, de Copa, assim. O que você mais gostou? O que você tem de história interessante pra jogar aqui pra gente? Olha, O que você viu, assim, que você pode falar, porra, mal, isso daqui cara, em 94 eu quase morri. Eu foi também. ótimo. Eu também. É, mas não pela Copa, de verdade. Ah, você como não? Eu fazia uma das coisas que a seleção ficava numa concentração em Los Gatos, que era meio longe do estádio do jogo. E na época a chefia queria um helicóptero que mostrasse o ônibus saindo da concentração até Lembro chegar ao disso. estádio. Eu lembro disso. E Galvãozão, me né? botaram, Ai! me botaram para fazer esse vivo. Eu tinha chegado bem antes nos Estados Unidos, até porque eu ia ser correspondente em Nova York, acabou que não ficou, mas eu fiquei meses antes lá. Então eu sabia muito de Califórnia, muita coisa, então me botaram lá para ficar fazendo no vivo. Então eu entrei no helicóptero, tinha a câmera do helicóptero, aquela bolha, né, que roda, né? Tinha uma câmera em mim e tinha uma câmera num carro que acompanhava o ônibus. E eu que era o diretor de TV, quer dizer, eu que tinha que cortar Switch de um era para o ali, né? outro ali. E tinha que ficar falando. E não sei por que esse helicóptero não tinha porta. Esse helicóptero era uma cadeira que não tinha nada do lado, nada. Imagina uma cadeira sem isso, com um cinto de segurança que nem era aqui, era aqui, e o nada. O nada. Cara, então imagina você, e eram uns 40 minutos de Los Gatos até o estádio, você ao vivo tendo que cortar com medo e a tensão enorme daquilo tudo e o frio, porque lá em cima era muito frio. E você tava ao vivo com o Galvão? Eu tava, olha, o Galvão entrou uma vez e o diretor lá de jornalismo na época, acho que era o Alberico, falou, não, deixa o show, deixa o show. Então eu fiquei 40 minutos falando sem parar e morrendo de medo e cortando. Quando eu acabei, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Isso foi na estreia, que foi contra a Rússia. No jogo contra Camarões, que foi o segundo jogo, de novo a gente no helicóptero. Aí entrou ao vivo, era um outro lugar, se não me engano, e a gente parou para abastecer num aeroporto de São José. E aí quando a gente levantou o voo, o cinegrafista que ficava na frente com o piloto piloto até tinha feito aquela perseguição do O.J. Simpson, sabe? Era um cara... Sim, era no mesmo dia, né? Porque tinha sido... Na estreia. Um mês antes. Ah, mais foi ou um mês menos. antes? Achei que Foi um tinha mês sido na antes, foi um estreia mês da antes. Copa. Foi antes da Copa. Ele viu alguma coisa passar e falou pro cara, olha, tá saindo combustível. O que aconteceu? Na hora que ele viu passar uma coisinha na frente da lente, aí ele virou a lente para dentro, em direção ao helicóptero, e estava vazando combustível pra cacete. E o rotor do avião, do helicóptero, ele produz muita fagulha. Então o piloto ficou super nervoso, emergência, bombeiro pra cacete, a gente posando. E obviamente eu tô aqui, deu tudo certo. Quando o piloto trava... Mas o piloto falou, cara, que era muito perigoso o que aconteceu. E que se tivesse demorado mais, a gente tinha chance de ter explodido. Não, e a Copa a gente ia perder, porque provavelmente o Shoa morreu. O show morreu na Copa. Que Não, graça que ia ter. como é que o Romário ia chutar? Não, mas o Bussunda morreu na Copa de 2006. Ah, mas não ganhamos. mas não ganhamos. E não ganhamos. Tá entendendo? Faz sentido o que eu tô falando. Você tá falando de bastidores de Copa, você viveu uma Copa pra mim que foi, assim, a Copa 98, que Sim. foi a Copa do até Ronaldo. hoje não estamos entendendo o que aconteceu. Você era... Convulsão, né? Hã? Convulsão Teve a do convulsão, a gente tá vendo os eu fiz a podcasts. reportagem pro JN sobre isso. Então, vamos lá, eu quero bater esse papinho contigo. Porque assim, você já me falou aqui, cara, tem coisas que tu quer dar o furo e não pode dar o furo. Teve alguma coisa daquela cena, daquele dia que você falou, cara, eu não posso falar isso? Não, na verdade é o seguinte, Prejudica. o dia da final em si, ninguém sabia nada, né? Eu estava até na arquibancada para assistir o jogo, porque eu ia fazer matéria depois, na transmissão em Copa do Mundo, não deixam o repórter participar da transmissão, né? É só o pessoal que está na cabine mesmo que faz a transmissão. Então você faz a reportagem, você faz um vivo antes, ali no meio, dá para fazer, mas não durante o jogo. Então eu ia fazer, e aí de repente, cadê Edmundo no lugar do Ronaldo? Ah, Que você coisa recebeu. A gente recebeu o papel. O que está acontecendo? O que houve? E só depois que se soube. E aí o Ronaldo entra em campo, né? E depois vaza a questão da convulsão, depois do jogo, que se sabe disso, né? Eu fiz a matéria para o Jornal Nacional no dia seguinte, que foi ir para a clínica onde ele foi atendido para descobrir o que aconteceu. O Ronaldo chega no estádio faltando 50 minutos para o jogo começar e querendo jogar.
Porque na clínica, foi uma médica até, um médico, mas assim, que atendeu ele, eles fizeram vários exames, ele estava bem, mas a médica falou, olha, ele não podia jogar. Uma pessoa que teve uma convulsão, a convulsão é muito ruim para o corpo. Agora, as taxas dele já normalizaram, mas aquilo teve um peso, né, Sim. para o corpo. Só que, imagina a situação do Zagallo, que era o técnico, e do próprio Luiz de Toledo, que era o médico, é o Ronaldo. O cara quer jogar. Entendi. Os outros jogadores também, pô. O Ronaldo Se já não era bota o duas vezes, Ronaldo, até o juiz ia estar falando. já era 2 vezes melhor do mundo, né, ali em 98. Aí, pô, joga, né? Mas os outros jogadores estavam muito Abalados, preocupados, né? muito abalados. E a França jogou muito bem também. Sim, Quer sim. dizer, assim, aquele jogo até 3 a Mas 0 foi existe, barato. assim, obviamente... Mas assim, o que aconteceu de fato não se sabe. A hipótese que eles me passaram foi o seguinte: toda a medicação, e ele tomava coisas para anestésico, para Infiltração no joelho joelho, que ele ele e tomava outras coisas também, quer dizer, tem aquela coisa na bula do tipo, pode dar não sei o quê, que nunca dá. Ah, Mas no caso dele deu, entendeu? Quer dizer, deu uma mistura ali de químicas ali e que deu, entendeu? E deu um azar que era para final, né? Que era quer dizer que a na tarde da convulsão final. dele pode ter sido Pode ter sido pós-remédio. provocada por uma questão de mistura de remédios e de drogas no sentido farmacêutico que eu estou falando, e Puta. que deu aquela ziquezira ali nele, entendeu? Porque ele nunca tinha tido nada disso e nunca teve depois. Ele não é um cara que tivesse um histórico, né, de convulsão, porque você pode ter alguma coisa de epilepsia, alguma coisa, sei lá, alguma tem coisa coisas que neurológica, você mas ele nunca teve. Não dessa parte, assim. Tem coisas assim que você, digamos, sabe que você falou, cara, eu não posso contar isso nunca. O quanto de coisas que você sabe na tua vida de jornalista que você Olha, fala, porra, podem perguntar, eu vou Não dar é ético, né? porque tem a coisa ética aí. eu acho assim, a vida particular das pessoas, eu acho que não é do interesse de ninguém, entendeu? Então eu já vi coisas que é da vida particular de pessoas famosas, ok. Mas eu não sou, não faço coluna social, não estou no ramo da fofoca. Sim, sim. Sabe, se o teu dentista sai pra balada e bebe pra Não caramba, importa. etc e tal, e daí? Ele tá mandando bem na hora, no dia seguinte? Eu me lembro que acho que você Sabe, falou em então- algum podcast que deu uma polêmica, alguma coisa que você viu um jogador cheirando cocaína, não foi uma Não, coisa esse foi assim? o Tino que falou, eu não vi não. Foi o Tino? Foi o Tino que falou, que viu, eu não vi não. Ah, tá. Mas É. assim, Agora, gente, vamos falar assim, jogador de futebol, eles não vieram de Marte, né? Eles fazem parte da sociedade como todos nós. Então, tem jornalista que cheira? Tem político que cheira? Tem médico que cheira? Tem empregado doméstico que cheira? Tem jogador que cheira? Claro que tem, gente, obviamente. Por quê? Você acha que eles são de outra espécie? Não, não é, entendeu? Faz parte. E essas tentações todas fazem parte do que é oferecido para a sociedade. Então, vocês vão às festinhas, e você acha que as festinhas não têm alguma coisa assim? Tanta gente gosta de se drogar no mundo, não é nem no Brasil, no mundo. Quer dizer, você imaginar que qualquer jogador desse teve imune à tentação, sabe? É não entender o mas ser quando você humano, sabe né? uma informação, por exemplo, que você sabe assim, cara, isso daqui vai dar um barulho. Como é que você. É o que você falou, né? Pô, a Não, vida privada. a minha linha é, a pessoa está numa situação pública, isso tem a ver com a responsabilidade dela pública, ou é a vida particular dela, eu acho que a fronteira está ali, entendeu? Isso é jornalismo. Eu acho que o jornalismo é isso. Agora, é claro que se um presidente da República está cheirando, eu acho que aí é diferente, né? É diferente, porque aí o cargo dele, ele não pode, né, passar Mas o essa presidente não é situação. humano também? Hã? Como é que- Sim, mas aí é que tá, quer dizer, eu acho que você tem responsabilidades, inclusive eu acho que o ídolo esportivo, eu antes, por exemplo, teve um grande jogador de basquete americano chamado Bill Russell, Sim. que é o jogador a ter ganho mais vezes o título da NBA, ele ganhou 11 vezes, se não Do me Los engano. Angeles, né? Não, do Boston Boston Celtics. Celtics, é. E ele falou uma frase que na época eu concordava, que ele dizia o seguinte, eu não devo ser exemplo para ninguém, a não ser meu filho. Entendeu? Eu só tenho responsabilidade em relação ao meu filho. Eu achava que ele tinha uma certa razão. Depois eu comecei a pensar melhor, eu achei que não. Eu acho que o ídolo esportivo, por quê? O ídolo esportivo ele vai tanto em cima de criança, criança enxerga o ídolo esportivo com um olhar assim tão, né, beatificado, né, daquela pessoa. Eu acho que se você quer a grana e se você quer a fama, você tem que ter uma responsabilidade em relação à tua imagem. Então o ídolo esportivo ele tem que ter um cuidado, sim, em relação ao que ele projeta. Eu acho que o político também, de certa maneira, pô, você Entendi. está representando a sociedade, sabe? Você tem que ter um exemplozinho aí de ser O uma pessoa... Casagrande teve uma polêmica envolvendo que ele fala assim que ele acha que o atleta ele tem que se posicionar e tal. Tu tem uma visão sobre isso? Você que viveu esse bastidor, qual a sua opinião sobre essa coisa de posicionamento? Porque ele tem uma responsabilidade, não tem? Olha, eu acho que
também. Eu acho que o jogador, como qualquer um de nós somos um cidadão. Cidadãos e a gente vivemos juntos numa sociedade. E você, claro, como jogador famoso, você tem um espaço, né, muito maior, né, do que eu ou você de mídia, né, e de repercussão. Eu acho que em alguns momentos você deveria ajudar a sociedade, sim. Vou dar o exemplo da pandemia, para ser mais básico, né? Eu acho que os jogadores de futebol deveriam ter participado mais de uma coisa a favor de vacinação. Eles tinham um peso. Infelizmente, tem muito jogador próximo do Bolsonaro. O futebol é um meio muito conservador, muito amiguinho do Bolsonaro, mas eu acho que eles foram mal nesse aspecto, porque eu não acho que eles têm que se meter em tudo de jeito nenhum, e nem acho que eles necessitem se posicionar politicamente, todo mundo tem direito de gostar de um ou de outro, mas em alguns momentos eu acho que é importante que a pessoa use essa voz. Algo mais macro. Algumas coisas grandes eu acho que a pessoa tem essa responsabilidade, sim, porque eles têm um impacto, né, muito grande. Você vê a Anitta recentemente, quando falou que não votaria no Bolsonaro, e disse, eu não sou PT, mas nesse caso eu vou votar no Lula, porque eu acho que o importante é tirar o Bolsonaro. Eu respeito, super respeito, porque eu acho que ela está numa posição que representa muito parte da sociedade. Entendi. Gente que não gosta do Bolsonaro, gente até que não gosta do Lula, mas que vê nesse momento melhor o Lula do que o Bolsonaro. E aí ela dá uma voz E pra ela essa dá uma galera. voz para essa galera. Então, sabe, eu não acho que a gente deva cobrar dessas pessoas que elas o tempo todo estejam se metendo em tudo. É a mesma coisa que a gente falou no comecinho lá. Só porque você tem o rede social, você não tem que ficar abrindo a boca sobre qualquer coisa. Maravilhoso. Entendeu? Mas Pra finalizar o show, qual foi a melhor matéria da tua vida? Que você... Essa é a pergunta, eu achei que é a mais Marília difícil. Gabriela, né? Marília Gabriela. É. Puxou por o show. Show pro show. Mas assim, qual que é a melhor matéria? Aquela que você, porra, eu quero saber. Eu tô te contratando, mostra seu portfólio. Qual que é que você põe primeiro? Aquela que você fala, porra, essa daqui é muito eu. cara, É que eu amo isso daqui. olha, eu te juro que eu não saberia dizer, cara. Sei. Por quê? Porque eu fiz muita coisa, Eu muita sei. coisa. Eu tenho uma carreira. Eu estava uma vez na fronteira da Turquia com o Irã. Você se lembra de uma época que chamava gripe aviária, que estava o mundo Lembro, inteiro com lembro. medo Lembro. de que os pássaros iam levar uma gripe que ia matar as pessoas? E eu fui lá para cobrir a morte de uma garota de 13 anos. E a gente chegou e fomos pro hotel largar as coisas para tentar procurar, e por sorte, aquela sorte, eu dou muita sorte, na verdade, o cara da recepção falou, eu conheço a família, eu estou largando agora, se quiser eu te levo lá. Que era uma outra cidadezinha pequena, chamada Dogubayazit. Uma cidade bem pobre. Bem interior. Aí a gente chega na casa dessa família e no mundo islâmico, as mulheres ficam dentro de casa e quando morre alguém da família, a prefeitura faz uma tenda do lado de fora para os homens. Então você, homem, você chega e vai, digamos, dar os pêsames para o pai, no caso, né? E depois a gente fez imagens das mulheres também, era uma cena incrível. Enfim, a gente voltou pro hotel, isso era inverno, super frio, do lado do Monte Arará, aquele monte da Arca de Noé. Sim. Enfim, dá para ver, um lugar lindo. Mas muito frio. A gente chega no hotel, o hotel vazio, né? Não era época de turismo, nem um lugar turístico. E aí sentam dois caras do lado, um cara do New York Times e um cara do El País, aquele jornal da Espanha, que é maravilhoso. Aí começamos a conversar e eu falei para eles, vocês estão aqui para isso, se vocês quiserem, amanhã o cara da recepção leva vocês lá, matéria assim, assim, assado, pô, legal. Aí começamos a conversar sobre trabalho, né? E a gente tinha ido a Davos antes, e a gente ia para a Copa, e a gente tinha voltado de uma guerra. Aí o cara do New York Times falou, você se dá conta que a tua carreira ninguém tem? O cara que faz a Copa do Mundo não faz a guerra. O cara que está aqui não faz Davos. O cara não sei o quê. E realmente a minha carreira foi muito sui generis. Mesmo, cara. Assim, no mundo, não digo nem a nível de Brasil, mas mesmo a nível de mundo. Normalmente as pessoas se especializam um pouco. E eu fiz muito de muita coisa. Eu só tenho uma resposta para uma coisa. A cobertura que mais me marcou Pronto, acho que tá boa essa foi a resposta. do tsunami de 2004. Aquela que a gente começou falando Aquela que a aqui. gente começou falando. E não à toa você começou falando dela. Talvez É, seja, é talvez... a mais marcante porque foi a mais difícil, né? 3 países, a internet muito lenta, a gente trabalhava o dia inteiro e para gerar durante a noite a gente ficava Você viu acordado, a gente mais quase não mortes, dormia. talvez. A gente ficou traumatizado de verdade, a gente viu muito sofrimento, gente te abraçando e chorando, sabe? Um troço assim, sabe? Foi uma coisa muito dolorida Você mesmo. dorme às vezes pensando nisso? Bate às vezes um... Não, é engraçado, passa na minha cabeça muita coisa de lugares que eu fui pelo mundo, vira e mexe assim, sabe? Poxa, eu me vejo, num lugar, numa montanha no Paquistão, eu não sei o quê, eu fiz um terremoto no Paquistão que morreram 80 mil pessoas. Então, tem coisas dramáticas e tem coisas alegres e tem coisas assim, mas
tem muitas coisas do mundo que passam pela minha cabeça. Mas depois desse tsunami eu tive o que eles chamam de trauma, né? Post-trauma stress syndrome, né? Que fala que é você ficar com essa... Você não consegue dormir direito e vem as imagens e você sabe, é uma coisa assim... Porque você é uma carga de sofrimento que ninguém está preparado, Uma né? energia, né, que você É, sente. Quantos dias você ficou lá? Foram quase 3 semanas, assim, uma coisa assim. Entre Tailândia, Sri Lanka e Todo Indonésia. dia. Cara, Você eram falou do cheiro, isso deve ficar- frotas de caminhão, recolhendo corpos, sabe? Sabe, você vê os corpos enormes e o sofrimento das pessoas também, né? As pessoas procurando filhos que desapareceram, Puta, isso é uma sabe? É um troço assim, é muito, muito doído, O né? filme Tudo, o a destruição Impossible, aquele toda. filme é sobre esse, né, tsunami, ou é outro? Esse. Esse filme vale a pena a galera ver também, Que é Impossible. exatamente esse lugar que se chama Khao Lak, que é o lugar dos resorts todos e que a onda veio, mas era assim, meio Angra dos Reis também, porque é uma praia enorme, mas que tem montanha atrás. Então a água veio e voltou, entendeu? Ela bateu e voltou, então levou muitos corpos para o mar. E aí Então conta a muita gente história, desapareceu. e conta a história exatamente do que ele tá falando, as famílias se desencontram, assim. Sim. Porque, enfim, e aquela coisa do ferido. E a esperança, né? A esperança é muito, muito terrível também, porque você não quer aceitar que o teu parente sumiu e morreu. Você acha que ele está sumido, mas que ele está ferido, de repente ele está num hospital. Então você fica aqueles dias daquele sofrimento e a difícil aceitação Você da falou dor, uma né? coisa pra mim que vai ficar marcado pra minha vida. Que você falou assim, cara, a tragédia não é só sobre pessoas mortas. É, A tragédia é sobre pessoas que ficaram, que estão vivas, que estão buscando. Então isso daí pra mim é uma frase que você me tatuou mentalmente aqui. Você vai num campo de refugiado, você pega uma população da Síria, eram 22 milhões de pessoas, 11 perderam a sua casa. 11. 11 milhões de Então, pessoas. de nós aqui, metade de nós perdeu a casa. Dessa metade, aí estão falando 5 milhões e meio, tiveram que sair da Síria. E basicamente estão espalhadas em campos de refugiados. Campos de refugiados que são horríveis, são gelados no inverno, um calor horroroso no verão. São anos vivendo assim, não têm trabalho, não podem trabalhar, recebem uma migalha, uma miséria de dinheiro de uma ONU, de uma agência para comer. As crianças, a maioria, sem escola, sem diversão. Cara, a gente não tem noção do tamanho da tragédia disso. Até se você imaginar o seguinte, uma criança que nasce assim, um jovem que nasce assim, ela tem todo o direito de ter problemas sérios mentais, tem todo o direito de ter raiva do mundo, tem todo o direito a querer, entre aspas, talvez ser terrorista. Porque a raiva dela é tão grande desse mundo injusto que você pode estar produzindo terroristas através desses campos de refugiados. Exatamente porque essas pessoas não têm nada a perder. Elas não têm vida de verdade, entendeu? E essas são pessoas completamente ignoradas. E são milhões de pessoas assim, né? Doideira. Caralho, eu vou encerrar aqui, cara, porque... Poderia ficar, esse real poderia ficar, Cara, né? poderia... Peraí, o careca faz... O careca quer saber, na verdade. O careca é legal porque, pô, o show é sacanagem Pô, só chamar o cara É de que o careca. careca, nosso O cara careca tem tem cabelo, o show tá muito... O show pode dar um tapa nele porque a alopecia, viu? o show Smith. Eu tô fazendo Ele uma quer campanha. saber a questão- Sindicato dos Carecas é grande. Eu busco o voto dos carecas. É a minoria que você busca. É os caras... É a minoria de esquerda que você... É uma boa, é uma boa. É uma boa, cara. Ah, boa. cara. O sindicato forte. hein? Ó, Porra, dá pra se fortíssimo, eleger, velho. dá pra se Agora eleger. tem gente de direita lá que vai falar, porra, agora eu tô na porra, dúvida. agora O cara me pegou nessa. Sou de direita ou sou careca? O nosso careca, vulgo Jaime, queria saber sobre a questão dos informantes. Como é que funciona ter um informante e essa proteção do informante também. Como que você consegue um quando você chega num... Olha, a expressão informante, ela tende a ser mais usada no contexto de jornalismo investigativo. Quer dizer, você está há meses, né, tentando descobrir alguma coisa e tem alguém lá dentro dessa organização, de um governo, alguma coisa, que vai te passar alguma coisa e você tem que ter um cuidado enorme para não expor essa pessoa, né? E para manter ela, porque às vezes ela pode te dar uma informação agora e voltar a te dar 2 anos depois, quer dizer, uma pessoa dentro de um governo, por exemplo. Então, o principal é proteger essa fonte, né? É proteger esse informante. Como é que você vai conhecer ele? Isso é meio sorte, quer dizer, alguém que conhece alguém, ou muitas vezes esse informante está incomodado com o que está acontecendo. Por exemplo, o Snowden, né, que deu aquele grande caso, né, do Wikileaks, ou a própria pessoa que vazou
o que depois virou o Vaza Jato, né? Aquelas conversas do Sérgio Moro com o Deltan Sim. e aquele absurdo que foi a maneira como foi conduzida a Lava Jato. Foi alguém que foi procurar o Glenn Greenwald, entendeu? Porque sabia que ele era um grande jornalista e que tinha capacidade de lidar com aquele volume de informações para produzir uma coisa grande. Então, muitas vezes é alguém que te procura, né? Agora, eu pessoalmente não vivi muito isso, porque a minha vida como correspondente era pular de galho em galho, galho em galho. Então você conhece gente em Londres? Sim, conheço gente em Londres, mas eu não participei desse tipo de cobertura de jornalismo não é investigativo, que é um jornalismo muito importante, Muito. gente. É o jornalismo mais importante, Sim. porque é onde você descobre o podre Você faz de um uma trabalho sociedade. policial, né? É exatamente através dessa investigação. E é um jornalismo caro, porque muitas vezes você vai ficar meses procurando, cavando, garimpando E aquele arriscando a sua escândalo. vida. E muitas vezes arriscando a sua vida. Então, todo jornalismo sério, né, toda empresa de comunicação séria tem que ter um espaço para jornalismo de investigação. Infelizmente, como é caro, é um jornalismo que está sendo cada vez mais Sim. diminuído, né? E Então, perde espaço pra perde farofa da espaço. GK. Exatamente, Que tá porque é bombando, caro. que é caro. Pede Eu- espaço para investigação da farofa da Da farofa da GK. GK, saber quem vai pra Fazenda Exato. 22. Agora, uma sociedade que quer melhorar tem que valorizar esse gasto, né? E queria cobrar mais, das ô- empresas de comunicação que tem esse Eu tipo queria de... encerrar com essa frase aqui, cara, que é o seguinte, a gente tá vivendo um momento hoje que tá muito polarizado, tá todo mundo maluco e tal. Cara, eu valorizo muito jornalistas como você, assim, eu acho, cara, pra mim é uma honra ter você aqui, cara, eu acho muito legal, eu quero te desejar toda a sorte do mundo nessa sua nova empreitada, tomara que você, porra, tenha É. bons resultados aí, eu acho que você É. é uma figura muito inteligente, muito sábia sobre várias questões, insuportável numa mesa de bar, claramente insuportável. Mas eu falo pouco, eu ouço mais. É? Porque o bom jornalista ouve mais do que fala. Entendi. Porque você quer aprender mais do que Você ensinar. já é casado. Além disso. Você já é casado. Bem casado, Você é aliás. meter. Oi, gato, então, ouve essa. Eu tava na Síria, a mulher. Ele ia pegar geral. Isso Porra, aí ele ia comer muito. Dá pra O pegar show ia gente. comer gente pra caralho. Dá pra pegar Tanto que, eu gente nunca no mundo tive, inteiro. tanto que eu nunca tive nem rede social. assim. Exato, Eu queria exato. Quanto tempo você tá casado? 41 anos. Comer mulher pra caralho, show. O show, você Não, vai? Não, tô você muito- tá falando da Não. Lívia? Uma vez eu estive lá. 41 anos só teve rede social agora. Só agora. Tem um, Entendeu? desde segredo junho. Mulher do tá bom tensa. casamento. A esposa tá. Por que tá Não, tendo rede não, não, social? A Tereza é Ô, o deixa eu ver sol. teus directs. É. Vai dar, manda nudes, puxa, começa uma campanha. Não, show, de verdade, cara, já te admirava, te conhecer pessoalmente, Pô, cara, valeu. tu é um puta cara maneiro, porra, disposto a falar bastante coisa. E, cara, eu faço questão de valorizar, assim, obviamente a gente sacaneia muito jornalista, né? Porque tem muito jornalista ruim que se considera jornalista. Tem. Depois que tiraram os diplomas lá, deu merda. Eu tenho essa teoria há muito tempo. Uhum. Tem muito, como tem muito jornalista, vai ter muita gente ruim. Mas aí tem que valorizar mais ainda os caras como o Show, a galera que faz o jornalismo, que é essa aula que ele deu aqui pra gente. Bicho, só agradecer você, cara. Pô, valeu, obrigado pelo convite. Eu queria lembrar para todo mundo, gente, jornalismo é um produto de primeira necessidade. Para uma sociedade que se quer democrática, que quer melhorar, você tem que, assim como a gente se critica, a gente fala, pô, mandei mal, errei, tenho que aprender, tenho que mudar. Uma sociedade é a mesma coisa. E o jornalismo é, de certa maneira, isso, é o que aponta o que não está tão bem, o que está errado, o que, sabe, que a gente continua repetindo o mesmo erro. Corrupção, por exemplo, é um erro que a gente repete demais, mas isso não é uma coisa brasileira, é uma coisa mundial. Enfim, tem muita coisa que a gente pode avançar e eu acho que aquele jovem que pensa muito em esporte, né, eu fiz muito esporte e adoro o seu time, pega 10% aí da tua vida para pensar no mundo que você vive, no meio ambiente, por exemplo, que é um tema que a destruição do planeta é o teu futuro, né? E a política, que é o mundo que você quer, a pessoa que é muito ligada em religião, por exemplo, poxa, pega 10% da tua fé para você botar esse empenho no mundo que você quer viver. A pessoa que vive na rede social também, pega 10% desse tempo para você pensar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que voltar a encarar a política como uma coisa nossa. Não é dos políticos, a política é nossa, é o mundo, é o Brasil que a gente quer. E eu entrei na política para isso, que eu vou tentar me eleger, mas eu acho que é importante que pessoas normais, assim, pessoas, quando eu falo normais nesse sentido, né, que vêm de outras áreas, com outras ideias comuns, que entrem em política, porque é assim que a gente vai construir um Brasil melhor. E mais do que isso,
saibam debater. Que eu acho que é a principal É, coisa. e conversar, Porque tem muita gente. gente que está inserida na política e não está querendo debater. E Não. tem muita gente que provavelmente viu você aqui e falou: não vou ver esse cara, porque esse cara é um esquerdalha. A galera já tá nesse lugar. Sim, O outro é de direita, esse cara é fascista, esse cara é petista. E tipo, e eu acho que bons diálogos surgem exatamente das diferenças. Não, eu conversei já veio podcast com um policial candidato à União Brasil, que é o pessoal bolsonarista, e foi super legal, gostei de coisas que ele falou, ele gostou de coisas que eu falei. Quando a gente está junto e conversa, a gente tem muita coisa em comum, porque se você vai na rua, você vê quanta coisa a gente precisa melhorar como país, a gente está em comum, todo mundo tem filho, todo mundo tem irmão, tem irmã, tem mulher, quer dizer, pô, é óbvio que ninguém quer morar num lugar tão violento, é óbvio que ninguém quer morar num lugar tão, né, com tantas carências de educação, de saúde, de meio ambiente, e econômico, obviamente, a gente não quer viver numa pobreza tão grande assim. Então tem muita coisa em comum que a gente pode ir até lá junto e lá na frente aí cada um procura o seu caminho, mas, Maravilhoso. sabe, isso Até porque precisa de diálogo, até porque precisa política conversar. é diálogo, política não é guerra. Total. Até porque e é bom um cara que já viveu muita guerra É. trabalhar. Isso aí é fácil. Vai ser fácil. Gente, muito obrigado aí. Dá o like, aquelas porra que vocês fazem aí sempre. Valeu, abraço, tchau, tchau.